Olá, seja bem-vindo ao Desafios Políticos. A representar as juventudes partidárias, hoje temos connosco Sofia Matos, da Juventude Social Democrata, e José Couceiro da Costa, da Juventude Popular, e deste lado, Eduardo Barroco de Melo, da Juventude Socialista, e Afonso Sabença, da Juventude Comunista Portuguesa. Os quatro são representantes das Jotas, do Distrito do Porto, e reunimos-nos mais uma vez para discutir os temas centrais da atualidade do Estado político. Muito boa noite a todos. Começamos por falar da previsão do Governo de 2.000 novas camas para os estudantes universitários até 2021. Sofia, começo por ti. Como jovens, têm contacto com esta realidade? Sim, as nossas estruturas partidárias são constituídas por pessoas que eventualmente ou já estudaram ou ainda estão a estudar e outras que querem estudar, portanto... e sabemos que há bastante tempo que esta questão da habitação estudantil tem sido um obstáculo para quem quer estudar. E para isso o Governo, e bem, dedicou-se a esta questão das camas com a construção ou com colocar à disposição estas novas 2.000 camas. Se por um lado a ideia é boa, por outro lado é também manifestamente insuficiente. Ou seja, ela é boa porque se dedica a um tema ou propõe uma solução para um tema que nos tem preocupado a nós, aos jovens, e de facto tenho visto todas as juventudes partidárias dedicadas ao tema, mas, e por outro lado, usa também um método que é a questão da requalificação de imóveis já existentes. Aliás, essa é também uma das propostas que a JTC Distrital do Porto propõe e apresenta. Portanto, desde logo é uma boa medida. Peca só apenas por ser manifestamente e muito insuficiente. Nós sabemos que há uma imensidão de falta de camas em Portugal para os jovens estudantes e invariavelmente haveremos de tocar neste tema, mas é impossível não falar dele quando, no que respeita ao ensino superior, o Governo tomou, agora neste Orçamento de Estado, ainda não consegui estudá-lo, mas porque ele saiu ontem foi entregue ontem à noite. Exatamente. Mas é impossível não falar e fazer uma comparação daquilo que são os valores que o Governo, ou o impacto que uma determinada medida terá neste Orçamento de Estado e que tem a ver com o ensino superior, que é a questão das propinas. Eu sei que já lá iremos, mas é inevitável não falar sobre isso, claro. Porque sabemos que a diminuição do valor das propinas vai ter um impacto de 50 milhões de euros e eu pergunto-me o que é que nós faríamos com 50 milhões de euros na habitação jovem. Eu sei que já lá iremos, mas mais uma vez é inevitável falar. Mas falas, Sofia, desculpa, da insuficiência desta medida, porque, por exemplo, no Porto, claramente não chegariam sequer essas 2.000 camas. É nesse sentido que falas, correto? Eu não falo só no Porto, eu falo no Porto, falo em Coimbra, falo em Lisboa. Todas as juventudes partidárias, como eu disse, estão dedicadas ao tema e não é por acaso, é porque sentem que de facto esse é um problema que todos os jovens, ou a maior parte deles, se vê confrontados com isso. E depois, repara, fazendo contas muito básicas, conseguimos perceber que esta medida, que tem um impacto de 15 milhões de euros, dá lugar a colocar à disposição das pessoas 2.000 novas camas. Fazendo contas muito básicas, com os tais 50 milhões de euros de que eu falava, era possível construir pelo menos 9.000 camas e que ainda assim não chegaria para ultrapassar o problema, mas de alguma forma colmataria muito esta questão. E depois há outra questão, que eventualmente os meus colegas também não falar, que também se prende com esta questão da habitação e com esta medida, é pelo facto de, eu até trouxe aqui a notícia que deu o mote a este início do debate, é que estas 2.000 novas camas não são para implementação imediata. Elas são para implementação de 700 em 2019, de 900 em 2020 e de 400 em 2021. É um plano faseado. Ou seja, é um plano faseado, enfim, é um plano ineficaz, antes de mais, porque não responde às necessidades imediatas e depois, para além de não responder às necessidades imediatas, é algo que está estipulado para 3 anos, quando o Governo pode mudar e mudará
daqui a um ano com toda a certeza, portanto, e daqui a, em 2021 acredito que estará no Governo um outro Ministro do Ensino Superior, acredito que estará no Governo um outro Secretário de Estado da Habitação e, portanto, eu acho que o Governo se deveria dedicar, e já que me parece que fez um orçamento tão eleitoralista, podia dedicar-se de facto a respeitar esta que é uma necessidade imensa dos estudantes e que não tenho dúvidas, ouvi um ex-reitor, não vale a pena estar aqui a dizer quem é, porque já o disse em fim de mandato, e acredito que o disse porque estava em fim de mandato, mas como disse um reitor da Universidade do Porto, é um problema que tem de facto afastado milhares de jovens do ensino superior, e o Governo, como sempre, nas suas políticas de chavão, aborda um tema que de facto tem importância, que não é despiciente, mas que não resolve a questão de que hoje estamos aqui a tratar. Eduardo, a Sofia fala de insuficiência, de um plano que é completamente ineficaz. Gostava de ouvir a tua opinião em relação a esta medida. Bem, em primeiro lugar, olá a todos. Queria cumprimentar-vos, obviamente, e também, de forma especial, a Sofia, que se junta a nós neste programa. E começamos por este tema, de facto, é um tema muito importante. Como disse a Sofia, e bem, o tema da habitação, o tema tem sido, não só do ponto de vista do arrendamento para os estudantes do ensino superior, mas o tema da habitação de forma mais complexa ou mais global, tem sido, de facto, um tema tratado por aquelas que são as organizações políticas de juventude, porque, de facto, os jovens portugueses sentem esta necessidade. E sentem a necessidade de arranjar habitação por vários motivos. Em primeiro lugar, porque nós podemos compreender que daquilo que serão os direitos fundamentais garantidos na Constituição da República Portuguesa, o direito à habitação é possivelmente aquele que tem sido pior tratado, no sentido em que nós não temos, de facto, políticas de habitação de fundo que respondam ao direito à habitação. O Governo tem procurado trabalhar nessa área, nomeadamente com aquilo que apresentou sobre a Lei de Base da Habitação na Assembleia da República, e parece-me que é obviamente um problema, ou é uma medida que vai no sentido de resolver o problema, mas a verdade é que nós não vamos conseguir resolver o problema do direito à habitação que não foi resolvido nos últimos 40 anos numa legislatura. Isso será impossível. É óbvio que nós temos que tomar algumas medidas extraordinárias, nomeadamente porque nós não tivemos durante estes 40 anos o fenómeno que estamos a ter neste momento de ter o aparecimento de uma bolha do imobiliário em Portugal, graças ao aumento de preço especulativo que tem acontecido, nomeadamente nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Mas relativamente ao caso específico dos estudantes de ensino superior, é óbvio que nós temos um problema de arrendamento a jovens do ensino superior. Em primeiro lugar, temos um problema de arrendamento porque não temos uma política pública que consiga corresponder à habitação para todos os estudantes deslocados e, portanto, começamos por aí. Ou seja, não temos camas suficientes, nem de perto nem de longe, em residências universitárias para podermos receber os estudantes deslocados no nosso país. E a verdade é que o Governo, percebendo que nós tínhamos este problema, em primeiro lugar de insuficiência, em segundo lugar esta bolha do imobiliário, procurou tomar algumas iniciativas para resolver este problema. E esta iniciativa resultou, em primeiro lugar, de uma avaliação que foi feita das residências, do estado material das residências em Portugal, também do estudo daquilo que era a composição dos estudantes do ensino superior, quais deles é que eram deslocados, que tipo de formação, que tipo de rendimentos, etc. E desse estudo resultou o Plano Nacional de Habitação aos Estudantes do Ensino Superior. É óbvio que, como eu disse, nós não temos possibilidade, não conseguiríamos, neste momento, resolver o problema da habitação por vários motivos. Em primeiro lugar, porque, analisando o ponto de partida, nós temos cerca de metade dos estudantes do ensino superior em Portugal são estudantes deslocados, não chega a metade, mas quase, dos quais 13% têm acesso a uma cama, no sentido de ter acesso a um lugar numa residência universitária. E, portanto, se o ponto de partida é de 13%, nós, para cobrirmos o resto desta percentagem, quase 90%, certamente não conseguiríamos, em tempo recorde, construir novas residências universitárias para abranger estes estudantes. É óbvio que este plano que agora se inicia, que é um plano que vai, em primeiro lugar, consistir num conjunto de intervenções junto de residências universitárias já existentes, com reparação, e o problema não é só o problema da disponibilidade das camas, mas é o problema de há muitos anos de as residências universitárias não terem uma manutenção suficiente e, portanto, as condições de habitabilidade são de facto muito precárias em muitas residências.
Mas, portanto, este plano vai permitir haver intervenções de reparação nestas residências universitárias e vai permitir, obviamente, de forma faseada, nós termos acesso a mais 2.000 camas. O que significa que nós teremos mais 2.000 camas num universo, neste momento, cerca de 13.000. Isto é, obviamente, muito baixo. Mas aquilo que nós entendemos é que, em primeiro lugar, se não sendo possível nós, de um momento para o outro, construirmos residências para todos os estudantes universitários deslocados em Portugal, é positivo que haja outras medidas que ajudem a resolver este problema. E, na verdade, já no Orçamento de Estado do ano passado, na altura até por proposta da Juventude Socialista, que se recuperou algo que não devia ter deixado de existir, mas que era a possibilidade de dedução das despesas com habitação para os estudantes deslocados em sede de IRS, os encargos de habitação, com um limite até 300 euros. E, portanto, este acaba por ser um primeiro passo na ajuda da resolução deste problema. É óbvio que isto é insuficiente, mais uma vez, mas a verdade é que, para além daquilo que vamos discutir a seguir, que é o abaixamento do valor máximo de propina, a verdade é que nós temos aqui, já desde o ano passado, mais 300 euros são dedutíveis em sede de IRS, para casos dos estudantes deslocados e, portanto, para ajudar a minorar este problema. Depois, há, é preciso dizê-lo, um esforço muito grande da Secretaria de Estado da Habitação também, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para nós podermos começar não só a fazer este conjunto de intervenções, através de um fundo próprio estabelecido entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e a Secretaria de Estado da Habitação, para poder avançar para estas obras, mas também no trabalho, e aqui, tal como a Sofia não tive a oportunidade ainda, obviamente, de analisar o Orçamento de Estado e, portanto, de compreender todas as medidas que lá estão, mas a verdade é que já estava na Assembleia da República um conjunto de benefícios fiscais, não só para quem arrenda, no sentido de poder permitir também o baixamento de renda através de dedução também dos rendimentos com o imobiliário, portanto, com os prédios, neste caso, mas também para quem arrenda. E, portanto, há um conjunto. O que me parece positivo no meio deste plano é que, não sendo possível resolver o problema de um momento para o outro, é preciso assinalar que algumas coisas são importantes. Em primeiro lugar, é a primeira vez em muitos anos que um governo decide dedicar-se a este tema e fazer, em primeiro lugar, uma reparação das residências universitárias que existem e depois ampliar a capacidade de instalação de pessoas nas residências universitárias em Portugal. Isto é muito positivo porque a verdade é que até ao momento, quase nas últimas 2 décadas, isto tinha sido deixado de forma quase discricionária à responsabilidade dos serviços de ação social das instituições de ensino superior, que muitas vezes também por insuficiência financeira não têm conseguido corresponder às necessidades de ampliação das residências universitárias. Depois, por outro lado, porque isto se faz não só do ponto de vista público, mas também do ponto de vista da solução privada, não no sentido de financiamento privado, mas no sentido de apoio aos estudantes deslocados, quer na sede fiscal, quer do ponto de vista dos incentivos, para que possam conseguir uma habitação. Nós vamos continuar a ter problemas enquanto tivermos problemas com o aumento de preços no mercado do arrendamento, vamos continuar a ter problemas de acesso à habitação, especialmente nos grandes centros urbanos, obviamente, ou no caso das cidades mais universitárias que têm escassez de quartos para o número de estudantes que entram e também porque muitas vezes faz refletir no custo o facto de haver uma alta volatilidade dos contratos de arrendamento ou, em alguns casos, até a não existência de contrato de arrendamento também ajuda a distorcer o mercado. Por último, eu queria dizer que, percebendo, obviamente, as limitações que estas medidas têm e aquilo que diz a Sofia bem, eu acho que é preciso assinalar que nós, felizmente, estamos num bom caminho. É óbvio que havia uma solução mais fácil para resolvermos o problema dos estudantes deslocados e que foi uma solução que o PSD e o CDS tentaram no último governo, que foi simplesmente limitar tanto o acesso ao ensino superior que se diminuiu o número de estudantes do ensino superior nas instituições de ensino superior. E, portanto, dessa forma é mais fácil resolver o problema dos estudantes deslocados. Mas, felizmente, esse não tem sido o caminho do governo. Aliás, bem pelo contrário, e, portanto, sendo insuficientes, estamos, pelo menos, certamente, a dar um passo que me parece importante mesmo do ponto de vista financeiro, porque é preciso que se diga que, apesar de podermos considerar esta medida insuficiente, estas 2.000 camas representam um esforço, do ponto de vista orçamental, de 15 milhões de euros. Portanto, não é propriamente um esforço insignificante dentro do orçamento, neste caso, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Muito bem. Afonso, passo-te a palavra. Houve uma manifestação no Porto relativamente a esta questão. Entretanto, realmente saiu esta medida. Chegámos aqui também à conclusão que
é insuficiente de momento, ainda assim é uma medida no sentido de melhorar a condição dos universitários. Ainda assim, há alunos que ainda esperam atribuição de bolsa. Isso também pode ser uma condição limitativa no acesso ao ensino superior. Antes de mais, boa noite. Cumprimentar toda a gente hoje aqui presente. Relativamente a esta questão do alojamento, sim, de facto, fazendo uma apreciação mais geral daquilo que é esta medida, das 2.000 camas do próprio Ivan Gonçalves, ele próprio afirmou que se calhar se podia ter ido mais longe naquilo que era a resolução deste problema e a construção de camas. Tocando nessa questão da bolsa, sim, de facto, existem muitos estudantes que ainda estão à espera da atribuição de bolsa e pior, existem muitos estudantes aos quais foi atribuída a bolsa, que se encontram a viver em residências universitárias e que, mediante a possível não chegada da bolsa no segundo semestre, que é algo muito comum, as bolsas normalmente atrasam-se muito, podem-se ver na contingência de ter que abandonar a residência na qual estão. Eu acho que se fala muito desta questão do alojamento, mas é importante perceber de facto que realidade estamos nós a enfrentar. Estamos a falar de 43% dos estudantes do ensino superior neste momento são deslocados, e atenção, porque isto pode ser uma falsa estatística, porque nós consideramos um estudante deslocado aquele que é de fora do distrito. Eu pergunto se nós não podemos considerar, se calhar, um estudante que estuda na Universidade do Porto e que, natural da Trofa ou do Marco Canaveses, se ele próprio não poderá ser um estudante deslocado, um estudante que tem que fazer, se calhar, 2 horas para vir para a faculdade. Eu era deslocada e aí voltava todos os dias. Sim, mas isso também depende das condições que cada pessoa tiver para fazer a viagem. Eu tinha o passe, que era a condição melhor de todas. Sim, mas ainda assim sais da tua área de residência natural, exatamente. Que é um estudante da e Trofa toda a a gente partir tem de dinheiro para comportar o passe, de vez em quando. Não, isso não é verdade. Quem não tinha dinheiro para comportar o passe, eu penso que havia até um passe, as pessoas tinham direito a um passe com valor até reduzido. Sim, existe um desconto no passe mediante a requisição da bolsa. Sim, exatamente. E foi reposto pelo governo. No entanto, por exemplo, eu conheço um caso de um estudante que por acaso agora reside na residência no Vais Barbosa, que é ali à beira da Faculdade de Letras, e que ele no ano passado, precisamente ele teve lugar na residência e vive lá agora porque ele no ano passado vivia na Trofa e ir e vir todos os dias para o Porto, representava um encargo para a família dele. Pronto, quando aquilo foi analisado pelos serviços de ação social da UP, decidiram atribuir-lhe um lugar na residência. De qualquer maneira, o que eu acho que é importante aqui perceber é que, para além de haver falta de camas, é as próprias condições nas quais as residências se encontram. Por exemplo, a residência Alberto Amaral, aqui do Porto, tem 100 quartos. 100 quartos, isto é um número muito elevado. Estamos a falar de 100 estudantes deslocados que poderiam ter quarto aqui no Porto, que estão fechados porque os quartos têm umidade. Estamos a falar que na própria residência, no Vais Barbosa, de que eu falava há bocado, desse meu amigo, a malta lá come o ano inteiro pelo micro-ondas, porque eles não têm fogões. Aliás, consta que até haverá grandes mestres naquilo que será a culinária de micro-ondas lá no meio. Pronto, e é desta realidade que estamos a falar. Estamos a falar que este aumento de 2.000 camas ia alterar um pouco esta estatística. De facto, iam deixar de ser apenas 12% dos estudantes deslocados que tinham acesso a um lugar na residência, iam passar a ser 15%. O que eu acho que é importante perceber é que isto não é uma realidade de agora, não é? Nós não nos deparamos hoje com o facto de haver muitos estudantes deslocados. Isto é uma coisa que agora está a ser muito mediatizada. E por isso também existem muitas movimentações políticas no sentido de se tentar resolver o problema, não é? Também para o ano haverá eleições e naturalmente as coisas acontecem assim. O que eu acho que é importante olhar é se calhar perceber que no Orçamento de Estado passado o PCP propôs a construção de uma residência em Santarém, salvo erro, em Rio Maior precisamente, uma residência para estudantes de desporto, e no ano passado não se falava desta questão do alojamento. E isto, por acaso, até passou, mas foi precisamente com o voto contra do Partido Socialista. Estamos a falar de aquilo em Rio Maior, onde 15% verificava-se uma taxa de abandono escolar na ordem dos 15%, precisamente porque as pessoas não tinham um local onde viver perto do seu Instituto Politécnico. Falamos também do Projeto de Lei 36 de 2018, que o PCP apresentou agora a meio do verão, que foi aprovado com os votos contra, infelizmente, do PSD e do CDS, que comprometia ao Governo a fazer um levantamento das residências existentes no nosso país, um levantamento até da falta de condições materiais nessas próprias residências. Isto deveria ser feito até 24 de outubro, exatamente, que se saiba até agora este processo ainda não estará em andamento, e que comprometia o Governo a, em primeiro lugar, fazer um orçamento para remodelar todas as instalações de residências que estivessem em mau estado e recuperar quartos para que possam ser utilizados e, para além disso, construir residências
em locais onde estas não existam, na medida em que, imaginemos, as escolas do Politécnico que estão em Vila do Conde, se não tivessem lá uma residência, teria que ser construída lá uma residência. Estamos a falar destes casos em que existe uma universidade que tem uma escola deslocada, num Instituto Politécnico que tem uma escola deslocada, e se essa escola não tivesse uma residência perto, teria que ser lá construída uma residência. Isto passou, com os votos contra do PSD e do CDS, no entanto, à data, também ainda não haverá grandes movimentações no sentido de se fazer, de facto, este levantamento, da mesma maneira que, tendo sido aprovada a construção da residência em Rio Maior, até à data, ainda não há data de início de obras, nem seja o que for, os estudantes continuam sem vislumbrar a primeira pedra da edificação da residência. Afonso, desculpa cortar-te a palavra, eu vou pedir ao José que comente esta questão e perguntar-te também se achas que a enorme avalanche que se faz sentir de estudantes Erasmus em Portugal e com maior poder de compra, se achas que também incentiva a existência deste problema? Antes de mais, boa noite, Maria, boa noite aos restantes colegas de painel. E para falar da habitação, é preciso, em primeiro lugar, falarmos daquilo que é a origem do problema da habitação. E, na minha opinião, deve-se a três fatores muito simples. O Eduardo já se está a rir. Estava à espera que começasse pela São Cristas, só isso. Não, e vou começar, aliás, vou desmistificar, que é o aparecimento do mercado de arrendamento. Tivemos uma aula sobre isso, agora na Escola de Cotes que se passou. Tiveram mesmo? Não tivemos. Estou a brincar. Não tivemos porque não é preciso, porque isto são, mais uma vez, as leis do mercado a funcionarem neste momento, apesar de alguma correção. Porque o mercado de arrendamento era uma realidade inexistente em Portugal. Assim como o setor do turismo era inexistente em Portugal e a conjuntura também não era propícia a investimentos mobiliários há algum tempo. O mercado de arrendamento não existia porque a lei das rendas era uma lei que estava atrasada, era uma lei que tinha a letra civil datada de 66 do Código, do regime salazarista, pelo que a sua atualização foi sendo feita, mas nunca chegou ao espírito e à atualidade que precisava de ter. O aumento do setor do turismo é fruto de uma política brilhante na altura do governo CDS-PSD, e isso aqui temos de o reconhecer que... Pacificar ao Médio Oriente. Não, o secretário de Estado, Adolfo Mesquita Nunes, conseguiu captar e identificar aquilo que eram os desafios e, ao mesmo tempo, as oportunidades do setor, quando percebeu que o norte da África vivia um período de instabilidade, conseguindo captar esse turismo para Portugal. O que levou, claro, a um aumento da procura e a um aumento da população residual e flutuante em Portugal. E depois, tudo isto gerou-se e hoje em dia fala-se muito também na gentrificação das grandes cidades. É o processo mais natural do mundo, a gentrificação do Porto, que muitas vezes a oposição acusa o Dr. Rui Moreira e o movimento. É um movimento, aliás, eu considero que seja um indicador interessante daquilo que é a saúde de uma cidade. Significa que se a cidade está bem, as pessoas querem viver nela, mais pessoas procuram a cidade e procuram o seu centro. Daí terem de fugir, digamos assim, quem não tem a capacidade económica e financeira para suportar os custos de mercado, fugir para a periferia. E permite-me, agora que tocaste na lei da Cristas, a reforma é uma reforma tardia e peca precisamente por isso. E o processo de liberalização do mercado de arrendamento começou antes. Começou com o Cavaco Silva, quando destrói aquilo que eram os contratos vitalícios. É alargado pelo Sr. Dr. Engenheiro José Sócrates, na sua lei número 6 de 2006, em que propõe um novo regime de arrendamento urbano. E esse mesmo José Sócrates, que nos levou a uma péssima gestão do país, obrigou-nos a assinar um memorando em que o ponto 6 é precisamente o mercado da habitação. Portanto, as pessoas imputam a culpa da lei da Cristas à ministra da altura, que era a Assunção Cristas, mas, de facto, a lei está escrita nos termos em que está, precisamente porque houve uma situação, uma má gestão do país e fomos obrigados a assinar o ponto 6, que se refere ao mercado de habitação. E eu até para ti, Eduardo, até te vou ler os objetivos do ponto 6, que é melhorar o acesso das famílias à habitação, promover a mobilidade laboral,
melhorar a qualidade das habitações e aproveitar melhor as casas de habitação já existentes e reduzir os incentivos ao endividamento das famílias. Claro Todos os objetivos cumpridos. Todos os objetivos cumpridos. Não há nenhum que não tenha sido cumprido. Não foram cumpridos. A lei que, juntamente com a Troika, que foi alterada e foi aprovada depois pelo Parlamento Nacional, deu origem à nova lei. E também te digo aqui, olha, no ponto 6.1, tem aqui, em particular, o plano de reforma introduzirá as medidas destinadas a ampliar as condições ao abrigo das quais pode ser efetuada a renegociação de arrendamentos habitacionais sem prazo, introduzir um enquadramento para o aumento do acesso às famílias de habitação, eliminando gradualmente os mecanismos de controles de rendas e reduzir o pré-aviso da rescisão do arrendamento para os senhorios. E encurtar o prazo de despejo para 3 meses. Portanto, toda aquela lei de cristas que a esquerda vocifera e atira como lanças à direita ao grande capital, não é nada mais, nada menos do que uma consequência de uma gestão danosa daquilo que foi o governo socialista e daquilo que foi a tentativa de recuperação económica, como hoje em dia podemos ver que de facto chegamos lá, e revitalizamos e retrouxemos um mercado que em 10 anos de governo socialista não foi conseguido. Em 10 anos não, ele foi eleito em 8 anos, 8 anos ou 7 anos. Não foi conseguido porque o senhor engenheiro José Sócrates também pretendia liberalizar o mercado de arrendamento. Simplesmente, na altura, deve ter sido demovido, não sei por quem, mas provavelmente a JS o demoveu desse confronto político perigoso. Mas relativamente à proposta do Governo, e agora que já exploramos um bocado aquilo que é o mercado da habitação, 2.000 camas, 900 camas em 2019, 700 em 2020, 400 em 2021. É um dado que a mim me revela preocupante, porque, de facto, a única política habitacional que o Governo parece estar a querer fazer bandeira são estas 200 camas, que, quando nos referimos a Lisboa, que tem mais de 100 mil estudantes e mais de 50 mil deslocados e, respondendo à sua pergunta também, 16 mil estrangeiros, frutos de Erasmus e esses programas de mobilidade estudantil. No Porto, a realidade ascende aos 60 mil, aos 25 mil deslocados e aos 600 estrangeiros. E em Coimbra, aos 35 mil estudantes, aos 22 mil deslocados e aos 500 estrangeiros. Portanto, 5 mil estrangeiros. Portanto, a proposta do Governo responde a 2 ou 3% do mercado. E a questão aqui, a questão importante, é que o Governo tem de perceber que José, desculpa, eu vou interromper-te. Vamos deixar terminar-te o raciocínio para depois do intervalo fazermos uma breve pausa. Até já. Seja de novo bem-vindo ao Desafios Políticos. José, passo de novo a palavra. Há pouco cortei-te o raciocínio. Não, fui cortado. Sabe que eu já estou habituado a que se corte constantemente o discurso à direita. Portanto, sinto-me quase um mártir do discurso político, com os cavaleiros andantes da esquerda constantemente a atacarem. Neste caso, eu abstenho-me completamente dessas declarações. Eu sei que sim, não era dirigido à sua pessoa. Mas, para retomar o raciocínio, antes de ser cortado, eu estava a dizer que, de facto, a proposta do Governo sacia só 2, 3% da procura de mercado. Pelo que é necessário, aliás, urge, como qualquer conta de merceeiro, se há pouco, fazer mais. E como é que o Estado ou o Governo podem impelir, se há pouco, a fazer mais? Apoiando as empresas, os investidores que assim queiram apostar nesse setor,
a criar. Agora, quando se diz, vamos apoiar, vamos deixar que esse investimento surja, não é um investimento desalmado que continue a martelar, digamos assim, as novas gerações. Aliás, não sei se estiveram atentos nos últimos tempos, a JP tem tomado muito bem a dianteira do programa no que toca à habitação. Aliás, até vamos em sede parlamentar apresentar um bloco de medidas que propõe dedução fiscal, que propõe não só dedução fiscal, mas também a revisão do espólio dos imóveis do Estado para que se compreenda quais são aqueles que devem ou não ser utilizados para a habitação. Propõe direta e especificamente para o Porto e para Lisboa e também para Coimbra, creio eu, a criação, a construção, a ampliação de um campus residencial à semelhança daquilo que é a prática das universidades europeias e americanas, nomeadamente. Portanto, a JP tem tomado muito bem a dianteira desse debate e temos conseguido quase que mostrar um certo caminho à juventude portuguesa, que é por aqui. E o Estado, quando fala-se no direito à habitação, o Estado não tem necessariamente de ser ele a dar a casa, ou seja, dizer o aluno A, o B e o C vão ficar com a casa Y, X e W. Não, o Estado tem de criar as condições para que essa oferta aos alunos exista. Há certos casos, e o Estado também deve estar nesse papel, em que também está presente a ser ele mesmo a providenciar. Eu estou convencido que quando o Estado tem de providenciar não é preciso construir um projeto de raiz. Eu acho que a reabilitação basta. Aliás, a Juventude Popular do Porto, dando o caso concreto do Porto, tem 4 propostas muito simples que levou à Assembleia Municipal e ao Conselho Municipal da Juventude, que era a criação do campus residencial. E o campus residencial apostava essencialmente numa parceria entre o Estado, ou seja, a entidade estatal, e um privado, em que esse investimento tivesse desde a origem contratualizadamente condicionado a que esse arrendamento fosse para os jovens, com uma renda acessível, com uma renda concessionada e que iria permitir às novas gerações, aos estudantes do Porto, poderem ter o seu espaço. Portanto, não é necessariamente o Estado. Esta é uma imagem que é importante passar. Nós também, em sede do Conselho Municipal da Juventude e da Assembleia Municipal, apresentamos uma série de medidas que se propunha a flexibilização da atribuição de licenças à construção civil no Conselho do Porto. E assim como em discussão de PDM propomos que se deixe de existir restrições à construção em altura, porque o espaço é finito. Portanto, é mais uma maneira de aumentar a oferta, porque a questão aqui é a oferta tem de aumentar para que o mercado a longo prazo se consiga equilibrar ele mesmo. É como aquela clássica dicotomia de Adam Smith, que se propõe a encontrar o ponto de equilíbrio entre a procura e a oferta, e eventualmente o mercado se há de regular. Pois, o ministro Manel Leitor promete e não faz grande coisa, não é? Aliás, é estranho quando temos o presidente da JTS, o Ivan Gonçalves, como referiu o Afonso. Secretário-Geral. O secretário-geral, desculpa, isto estatutariamente as coisas mudam, mas materialmente são as mesmas. E o Ivan Gonçalves refere-se ao ministro dizendo que a tutela podia fazer muito mais. Assim como o Luís Monteiro diz que as propostas são claramente insuficientes. A Ana Mesquita diz que não dá resposta de todo a tudo aquilo que é preciso. O João Videira da FAP diz-nos que o Manuel Leitor é o ator principal desta peça negra que é o ensino superior. Portanto, num tema que vamos falar à frente, nesta tempestade, nestes tempos tempestuosos que afetaram o Governo durante este fim de semana, eu propunha ao Dr. António Costa que aproveitasse o furacão e, visto que o Dr. Manuel Leitor não tem a confiança política dos portugueses nem das instâncias políticas portuguesas, o considerasse nessa remodelação, porque eu considero hoje em dia que ele já não tem mais condições para exercer o cargo, porque disse e fazer
Nada. Sofia, tu consideras que esta medida poderia ter ido mais longe? Sim, como disse no início, mas antes de mais permitam-me só fazer uma coisa que os meus experientes colegas fizeram e eu não, visto que é a primeira vez que aqui estou, cumprimentar todos, já tive a oportunidade de fazer lá fora, mas dizer também à Regiões TV, saudar-vos pela iniciativa que tiveram de convidar todas as estruturas juvenis partidárias existentes aqui no Distrito para discutir os mais variados temas. Acho que faz-nos bem ter este tipo de posturas e estarmos juntos e podermos debater as coisas com alguma seriedade, mas também com alguma graça. E pronto, posto isto, sim, claro que é insuficiente e eu já tinha afirmado antes, mas só dizer uma coisa ao Eduardo que convém salientar. Desde 2010 que o aumento do número de estudantes estrangeiros no país consolidou-se em 120%. Quando tu falas, Eduardo, quando tu falas em o governo não pode fazer tudo de uma vez, e de facto é verdade que não pode, isso seria real e seria aceitável se de facto este fosse um problema de há pouco tempo, ou se tivesse surgido há pouco tempo. Não é o caso. Desde há muito tempo que se vem falando nesta questão, não tanto na minha altura em que fui estudante, mas mesmo depois de eu sair, o problema da habitação e o problema do Porto, o problema dos turistas e toda essa questão começou a ascender nessa altura, e portanto, isto é um problema que não tem muito pouco tempo, é verdade, mas também é verdade que há muito tempo que se poderia ter feito alguma coisa, desde o início do mandato. Acreditas que isto é um reflexo de iniciativas fracassadas de vários governos? Claro que sim. Eu não tenho... Há bocado o Zeca dizia aqui que, e bem, salientou o facto de algumas pessoas que têm alguma proximidade a este governo dizerem que esta medida é insuficiente. Coisa que o Eduardo admitiu aqui também, muito bem. Eu não vejo mal nenhum nisso. Eu estranharia que o Ivan Gonçalves dissesse: está tudo muito bem, está tudo espetacular. Não é esse o nosso papel, apesar de ele pertencer a um partido que eventualmente até está no poder. Portanto, eu desde já saúdo essa postura, acho que é assim que as coisas devem acontecer, tal como não tenho problema nenhum em dizer que o Governo esteve bem ao olhar para isto. Não esteve só porque não olhou para isto como uma prioridade, como olhou para outras questões, designadamente a questão das propinas, mas esteve bem ao fazê-lo da forma como fez, e espero eu que no resto se isto se ficar por aqui é muito mau, mas se eventualmente decidirem dar andamento a esta proposta e até fazerem isto de uma outra maneira, sem ser através de um fundo, sem ser através de edificado, todas as medidas são bem-vindas para colmatar este problema. Portanto, é preciso levarmos o debate com alguma seriedade, ou pelo menos tentar, porque não tem mal nenhum, e até é de saudar que isso aconteça. Assim como eu esperaria o mesmo da Presidente da JSD, se nós fôssemos governo, e tenho a certeza que, como vamos ser, ela o fará daqui a um ano. Mas há aqui uma questão que nós ainda não falamos, porque estamos muito focados na questão da habitação juvenil, especialmente na habitação estudantil. Nós temos um problema gravíssimo de habitação. O Eduardo dizia há bocado, mas não foi tão longe. Nós temos um problema de habitação porque não existem casas. Não existem casas. E as que existem estão... Muitas delas, ou devolutas, extremamente degradadas, que não têm condições. A questão das residências universitárias também. Acredito que se tivessem mais condições ou se fossem mais bem aproveitadas, era possível acolher mais estudantes. Portanto, nós temos um problema, é verdade, porque temos jovens cujos pais ganham uma média de ou salário mínimo ou não passam dos 700, 800 euros a procurarem um quarto e esse quarto custar 400, 500, 600, 700 euros. Estamos a falar em Lisboa que isto acontece. Portanto, isto é um problema grave, é verdade, mas temos outro problema muito grave que eu não vi aqui ninguém abordar, que é o facto de nós não conseguimos sair de casa porque não conseguimos arrendar uma casa. E é claro que estas questões do mercado se prendem com a falta de oferta. Porque se não houver oferta, claro que a procura dispara, pelo menos os preços, a procura não é mesmo, mas os preços haverão de disparar. E, portanto, neste âmbito, era bom que o Governo também decidisse fazer alguma coisa. E, desde logo, a JSD Distrital do Porto fez esta proposta, fez-la através de uma campanha das redes sociais e apresentou-a também aos deputados do Distrito do Porto. Mas porquê que não falamos da taxa especial do arrendamento? É natural que eu, sendo proprietário de uma casa,
a primeira coisa que vai fazer é, olha bem, eu para propor uma renda a alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que despesas é que eu vou ter. Desde logo. E a primeira coisa em que eu penso, porque haverá de ser a mais alta, é, primeiro, qual é o imposto que eu vou pagar? Estamos a falar de um imposto especial que é cobrado a uma taxa de 28%, superior ao IVA, portanto é uma coisa inacreditável. E depois temos um governo, e por acaso eu digo isso no vídeo, que nos diz constantemente, desde que tomou posse, ou quase desde que tomou posse, que entretanto teve que dar aquele ar de quem trabalhou muito, até recuperar o sistema, mas temos um governo que nos diz que a crise acabou. Se a crise acabou, porquê é que não baixamos os impostos? É uma consequência lógica do facto da crise acabar. Nós não temos de impor esta violência fiscal sobre as pessoas e muito menos sobre os jovens. E se a questão é sobre os jovens em especial, porque é natural que a nossa geração, mas a geração dos mais velhos, os nossos pais, os nossos avós são a geração do ter. Nós somos a geração do aproveitar. Nós não compramos casas, nós arrendamos casas. Eles compravam casas, eles não têm este problema. Ou pelo menos não é um problema que mereça tanto a nossa atenção. E eu acho que nos devemos focar na questão do arrendamento jovem. E se o Governo, porventura, não quer baixar impostos, ou pelo menos não quer baixar impostos transversalmente, que o faça para os jovens até aos 30 anos. Por que não? Eduardo, vou-te dar a oportunidade também de responderes aqui a algumas provocações da parte da Sofia e perguntar-te também, para concluir um pouco este tema, se achas que o ensino superior, afinal, é acessível a todos. Não, o ensino superior não é acessível a todos. Aliás, por isso mesmo é que este tipo de medidas, o conjunto de medidas que o Governo tem vindo a implementar e que se prepara para implementar também no próximo Orçamento de Estado, visa exatamente responder a isso. Aliás, não tenho exatamente dados atualizados dos últimos 7, 8 anos, mas a verdade é que na década anterior, portanto ainda antes do cenário de crise, entre 95 e 2005, aliás, o ensino superior português, a composição dos alunos no ensino superior português elitizou-se e, portanto, tivemos menos pessoas de escalões socioeconómicos mais baixos a poder participar no ensino superior e mais pessoas de escalões socioeconómicos mais altos a participar. E isso significa que, de facto, não é um problema de agora, é um problema de há muitos anos, especialmente desde, lá está, a altura em que se começou a introduzir propinas em Portugal, que tornámos o ensino superior, que teve uma massificação muito positiva no pós-25 de Abril, tornámos-lo mais difícil de aceder a ele. Isso acontece por um conjunto de fatores. Obviamente que a questão da habitação é um dos problemas que afeta, como afetam todos os custos indiretos. E por isso é que o papel da ação social escolar indireta, para além das bolsas de estudo, é fundamental para que nós possamos ajudar estas pessoas a participar no ensino superior. Agora, eu gostava de responder aqui algumas coisas, porque eu acho que é relevante e é preciso nós fazermos aqui um enquadramento também desta questão. Tendo em conta que a conversa fugiu para um âmbito um bocadinho mais geral, é preciso dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, nós não temos em Portugal um problema do mercado da habitação que resulta, em primeiro lugar, daquilo que eu disse há pouco, do facto de ser um direito que, de facto, teve pouca proteção social, do ponto de vista de políticas públicas. E isso significa que Portugal é um dos países no contexto europeu, aliás, no contexto europeu, o país em que as famílias têm uma maior taxa de esforço do ponto de vista da disponibilização do orçamento do agregado familiar para despesas de habitação. E somos também daqueles em que há dos países com maior taxa de aquisição de habitação própria. Isso resulta de dois fatores importantes. Em primeiro lugar, resulta do facto de, durante gerações, nós temos sido habituados, isto é um fenómeno cultural, apesar de tudo compreensível, temos sido habituados a adquirir habitação como uma forma de transmitir riqueza para as gerações seguintes e, portanto, de estabilizar as condições socioeconómicas das famílias. E depois, por outro lado, pelo facto de, como disse há bocado o Zé aqui bem, nós temos um mercado de arrendamento, não é que ele fosse inexistente, mas era um mercado de arrendamento, curiosamente, agora agravando-se, que é muito mais caro do que o mercado de aquisição de habitação, especialmente desde os anos 90, em que, no clima de rápida financiarização da economia portuguesa, o acesso a crédito permitiu, a custos muito baixos, a concretização de empréstimos à habitação e, portanto, ajudou a baixar os custos também da aquisição da habitação própria e ajudou a alavancar, lá está, a situação de muitas famílias, como dizia a Sofia e bem, como na geração dos nossos pais, que puderam adquirir casa muito facilmente, coisa que hoje em dia não conseguimos fazer. Pronto. E, portanto, os problemas que nós temos hoje em dia, de que sofrem também os estudantes do ensino superior,
de forma indireta, resultam essencialmente destes dois fatores. A questão que há bocado disse o Zé, que eu tentou explicar sobre a questão da lei da Associação Cristas e falando daquilo que foi o papel do José Sócrates nisto. Em primeiro lugar, o Zeca pode estar descansado, que apesar do cartão partidário, eu não confundo o José Sócrates com o socialista. Em segundo lugar, é preciso dizer uma coisa, que a responsabilidade política é de quem toma opções políticas, não é de quem as pensa ou de quem as anuncia. E do ponto de vista concreto, a lei do arrendamento da Associação Cristas teve um efeito que foi o efeito de desproteger as famílias no imediato. E isso num momento em que já se sabia que nós tínhamos pressão sobre o imobiliário em Portugal. E o problema foi este. O mercado do imobiliário é um mercado muito sensível à especulação, em primeiro lugar. Aliás, foi exatamente por isso, com a ajuda do setor bancário, que nós tivemos a crise financeira internacional de 2008-2009. E, portanto, no momento em que nós tínhamos condições para que houvesse esta especulação e facilmente no cenário de crise em que nós estávamos, em que havia abaixamento, em primeiro lugar, de nova construção e, portanto, que se previa que houvesse uma valorização dos imóveis já existentes ou dos imóveis remodelados. E, em segundo lugar, numa situação em que era mais fácil atrair investimento estrangeiro ou haver investimento estrangeiro em Portugal, fruto do facto, exatamente, de haver uma depressão no mercado imobiliário português, nós sabíamos que estavam geradas as condições para haver rapidamente um aquecimento do mercado da habitação. Aquilo que a Lei Cristas teve de negativo, e eu entendo, obviamente, que nós não podemos manter as rendas congeladas desde 1960 e tal. É óbvio que isso é impensável. Mas a verdade é que, rapidamente, esta desproteção imediata gerou um efeito negativo sobre as famílias, que é o facto de nós passarmos de arrendamento a preços controlados, obviamente muito baixos, para preços que são impossíveis de pagar para famílias, especialmente tendo em conta que nós temos uma grande quantidade de agregados familiares. A maioria dos agregados familiares tem vencimentos abaixo dos 1.000 euros e, portanto, não tem possibilidade, obviamente, de pagar rendas de 300, 400, 500 euros, 600 euros ou mais, especialmente nas grandes áreas metropolitanas. E, portanto... Mas porquê é que os proprietários têm que se substituir ao Estado? Mas não têm que se substituir ao Estado. Eu já vou chegar. As pessoas não têm dinheiro para pagar rendas e os proprietários é que têm que manter essa questão. É isso que eu não consigo compreender. Se eu puder continuar o meu raciocínio, posso chegar lá. Sim, claro. Peço desculpa. A questão é simples. E, obviamente, como já disse, eu acho que nós temos um problema, que é o problema de o Estado nunca ter respondido do ponto de vista de políticas públicas. E aquilo que eu acho que é importante que se faça é aquilo que me parece o passo que está a ser dado, por exemplo, em Lisboa, que obviamente tem não só custos para o Estado, diretamente do Estado Central, e também para as autarquias locais, mas que ajuda a resolver esse problema e que, embora seja uma solução sempre de médio e longo prazo. O problema não é, como estava a dizer a Sofia, eu não espero que o Estado, não espero que os senhorios se substituam ao Estado. Espero que o Estado tenha política pública de habitação e que possa, com programas como estão a ser testados em Lisboa, exatamente com limitações à construção, em que parte das construções são disponibilizadas em programas de renda acessível controlados pelas câmaras municipais, permitir que nós possamos controlar os preços do mercado. O problema não é nós impormos aos senhorios que façam o papel social do Estado. O problema é nós desprotegermos o mercado sem termos preparado a habitação pública ou programas de habitação pública que permitam responder àquilo que é o efeito imediato do aquecimento dos preços do mercado. E foi isso que aconteceu neste período. E por isso é que a lei da Associação Cristas é tão importante no meio disto. É óbvio que o problema que nós tivemos, do ponto de vista de aquecimento do mercado do imobiliário, resulta não só da pressão normal deste descongelamento, mas resulta também do facto de nós termos tido rapidamente investimento estrangeiro, nomeadamente no setor do turismo, e também investimento privado, obviamente, dos pequenos proprietários de habitações com o mercado de alojamento local, obviamente, muito menos. Mas isso resulta, em primeiro lugar, daquilo que nós já sabíamos que estava a acontecer no país, que era, de facto, o aumento de visitantes no país e, portanto, o aumento do turismo em Portugal, que resulta de dois fatores. Em primeiro lugar,
daquilo que disse há bocado o Zeca, e bem, no facto de nós termos tido conflitos no Norte da África e, portanto, muito do mercado turístico se ter vindo a deslocar para Portugal, mas a verdade é que eu não consigo, e acho que com honestidade intelectual ninguém consegue responsabilizar ou dar os louros ao Adolfo Mesquita Nunes, porque eu tenho, apesar de todas as divergências ideológicas, tenho bastante respeito, porque aquilo que aconteceu, o que está a acontecer em Lisboa, foi aquilo que começou a acontecer no Porto também, sem intervenção do Estado Central e sem intervenção da Câmara Municipal, que foi o facto de nós termos a instalação no aeroporto de Francisco Sá Carneiro de voos low cost que permitiu que começassem a correr milhares de turistas a Portugal. Cada vez com mais rotas. Exatamente. Aquilo que aconteceu em Lisboa também foi a mesma coisa. Aliás, com prejuízo para o Porto, diga-se, que foi o desvio de rotas de voos low cost para Lisboa. E, portanto, nós tínhamos um conjunto de fatores que nos levava a poder já prever a situação em que estamos atualmente. O problema que foi nós não temos dado resposta atempada. Relativamente à questão... Concluas muito sim, rapidamente. em 10 segundos. Aquilo que eu espero que o Governo faça, obviamente, é que no caso dos estudantes deslocados, mas também em outros casos, e por isso eu comecei por falar sobre a habilidade da habitação em Portugal, aquilo que eu espero é que, de facto, nós possamos ter políticas públicas que possam não só responder às necessidades a quem subsiste às suas necessidades, ou a quem resolve as suas necessidades do ponto de vista privado, e, portanto, aqui com deduções fiscais, por exemplo, no caso dos estudantes deslocados, mas também que possa participar na construção e reabilitação de edificado para que nós possamos ter oferta. Até porque não é verdade aquilo que disse há pouco a Sofia, de nós temos poucas casas, nós temos excesso de casas. Temos um problema, que é o tipo de utilização de casas ou dos incentivos para a reabilitação. Isso não é verdade. E, portanto, nós precisamos... Há bocado o Zeca dizia aqui que as pessoas precisam de viver para a periferia, e é verdade, porque temos todos a mania de queremos viver na cidade e queremos estar próximos de tudo. Mas não existem casas na periferia. E as que existem estão a um preço insuportável. Pois não, porque o problema é não as casas existem abandonadas casas nos centros das cidades. Esse é que é o ok, problema, exatamente. mas eu não estou só a falar do centro da problema, cidade. Eu não estou só a falar do centro da cidade. E mesmo essas, muitas delas foram recuperadas ainda já. não atingiste o ponto de saturação. Eduardo, Temos muitas delas... mais casas do que a gente precisa. Muitas delas foram já recuperadas. Portanto, tu hoje tens um nível de disponibilidade de casas que não tinhas há 2 nem há 3 anos certamente, atrás. mas o problema é que essas casas não estão a ser nem disponibilizadas para a habitação, em muitos casos, ou quando estão a ser disponibilizadas à habitação. Estão a ser disponibilizadas a preços que são incomportáveis para os habitantes da cidade. Porque há um problema de falta de casas e tu não podes negar isso. O problema não é o problema de falta de casas, o problema é que é o problema que nós sentimos com o alojamento local. Basta ir, eu não vou muito longe, e desculpa interromper-te, mas porque este assunto é importante. Nós estamos a falar, e nós todos temos amigos que não estão na intervenção cívica ativa. E eu falo com eles. Eu tenho uma amiga minha que arrendou uma casa na Trofa, que está a 25 minutos do Porto, e, portanto, está muito bem localizada, no sentido em que a Trofa, de facto, beneficia ali, e falo da Trofa porque é o meio que eu mais conheço, beneficia ali de pontos de comunicação muito interessantes, mas é insustentável, nem pode acontecer, que uma casa na Trofa, um T2, custe 130 mil euros, que é o valor da casa dos meus pais. Não pode, como não pode acontecer que uma casa, primeiro que não se encontre casa na Trofa, e quando falo na Trofa, falo em Famalicão, no Distrito de Braga, ou falo em Santo Tirso, que é mesmo ao lado, como falo em Valongo, como falo em Gondomar. Os terrenos estão a preços caríssimos e, de facto, não existem casas. É uma coisa que tu tens que admitir aqui. E apesar de eu compreender que, de facto, os centros históricos estão a ser ocupados por pessoas que não... Ou são turistas. Eu acho que estás a confundir duas coisas. Uma coisa é o número de casas disponibilizadas no mercado, outra coisa é o conjunto de edifícios disponíveis para a habitação que podem ser ocupados. E é aí que eu acho que nós estamos aqui a falhar em termos de comunicação. Sim, mas aí tu estás a falar de habitação juvenil, habitação estudantil, a preços controlados. Tudo certo. Mas o que eu estou a dizer é, nós não temos um problema de construção. Tu há bocado disseste que era preciso nós construirmos casas. E o que eu estou a dizer é que acho que não. Até porque eu acho que é preciso dizer uma coisa sobre este assunto. É muito importante que neste conjunto de políticas públicas que se permita suprir as dificuldades de habitação em Portugal, que nós não caiamos no erro da construção excessiva. Até porque mesmo do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, nós precisamos de requalificar. Eu compreendo isso. Agora, não podemos passar do 8 ao 80, é uma realidade. Certo, mas eu acho que isto é um pouco a discussão. E eu não acho que o mercado resolva tudo. Portanto, se estás a achar... Não, aliás, eu não tive tempo de dizer isso, mas claro que não. Mas estou a agradecer a vossa pulsão socialista neste programa. Claro que não. Eu devo dizer... Claro que não. Não sei se tu defendes isso, mas eu não defendo isso, nem pensar. Esta é uma questão similar à das florestas.
Da mesma maneira que não é possível nós termos terrenos abandonados durante 40 anos, não é possível nós termos imóveis abandonados durante 40 anos. Certo. Esta é que é a questão. O problema não é da construção ou da existência de habitação. Eduardo, é o problema do que está disponível no mercado. Aí concordo. É que esses imóveis, tu vais destiná-los a um tipo de habitação muito específica. Claro. Que depois acaba por não compreender o problema que eu acabei de dizer há bocado, que é, Porquê? como é que eu estava há bocado a dizer, Maria, desculpa, estava há bocado a dizer que eu tenho amigos na Trofa, e falo na Trofa mais uma vez porque é a realidade que eu conheço, que não conseguem arrendar uma casa na Trofa. Certo. Isto é inacreditável. Ou então o que conseguem arranjar são casas, enfim, para famílias, T4, T5, a preços exorbitantes. Não existe. E tu aqui eu compreendo o que estás a dizer e acho meritório aproveitar-se do edificado existente, como dizia o Zeca há bocado. Aliás, é uma das nossas propostas para a redução dos custos da habitação, a requalificação dos edifícios que estão inutilizados ou que estão devolutos. Acho isso fantástico. Só que estás a dedicar ou a especializar a habitação só num tipo de mercado que afinal acaba por ser o debate de hoje, tudo bem, mas estamos aqui a esquecer uma franja da sociedade que é a nossa geração, porque eu não acho que não vê solução para esta questão. Os meninos grandes estão aqui à volta para falar. Eu peço que sejas bastante sucinto. Eu só vou ser muito sucinto porque eu acho que nós estamos aqui se calhar a confundir dois problemas. A habitação de facto é um problema muito grande, mas se calhar o que nós também estamos aqui a falar é do alojamento estudantil, que são duas coisas diferentes. O alojamento estudantil é da competência do Estado, a construção de mais residências é da competência do Estado, o problema da habitação tem, se calhar, muitas outras vertentes. O direito à habitação está garantido na Constituição. Sim, claro, está garantido constitucionalmente, mas depois envolve também o trabalho das autarquias e tudo mais. O que nós estamos a falar aqui que é o que, de facto, resolvia o problema de base para os estudantes do ensino superior, que seria a construção de residências, aí ninguém tem dúvidas, parte do Estado, parte do investimento do Estado. E também temos que ter atenção que, claro, as residências não vão ser construídas de hoje para amanhã, os quartos não vão ser recuperados de hoje para amanhã, mas as medidas, se calhar a curto prazo... Se não tivessem gasto 50 milhões de euros, a baixar 20 euros na Sim, mas isso é outra questão que já iremos lá. Se calhar tínhamos um dia para o outro, mas a minha questão aqui é, residências. as residências, as soluções que se calhar nós encontramos a curto prazo, temos de ter atenção que soluções são essas e se calhar não vão aprofundar o outro problema, que é o problema mais geral da habitação. Não é que a atualização do complemento ao alojamento da propina, os incentivos fiscais a privados e tudo isso não irão eles, na tentativa de colmatar o problema do alojamento, aprofundar depois o problema da especulação imobiliária. Afonso, eu peço desculpa, vamos deixar essa questão no ar, temos mesmo que terminar aqui este tema, nós temos de ir para intervalo, mas quando voltarmos continuamos a falar de temas ligados também ao ensino superior, relativamente ao Orçamento do Estado nas propinas. Até já. Voltamos agora para a terceira parte do Desafios Políticos e falamos agora no Orçamento de Estado, no que diz respeito à redução das propinas. Afonso, este ano, aliás, começamos por falar na redução das propinas, que vão descer cerca de 200 euros nas propinas máximas, uma medida que já se esperava há algum tempo? Eu, antes de mais, falando desta questão da descida da propina, pronto, eu acho que é algo que nenhum de nós aqui hoje consegue, se calhar, analisar a fundo como isto mereceria ser analisado, pronto, porque está no Orçamento de Estado e algo ao qual nós ainda não temos acesso propriamente e pronto, será sempre uma análise muito superficial. Sim, de facto, é uma coisa que já tardava qualquer mexida neste valor das propinas. Recordar que pronto, a propina não existe desde sempre, não é? Foi criada em 1991, na altura um governo do Cavaco Silva, lá à data, disse uma frase, pronto, disse muito célebre, que eram os trabalhadores com os mais baixos rendimentos a financiar os estudos de quem tinha mais rendimentos na altura. Pronto, não sei quantos anos passaram desde que foram criadas as propinas e o que se veio a verificar é precisamente o contrário, não é? Hoje em dia, há bocado falava-se quantos estudantes falava-se de estudantes cujos pais ganhassem o salário mínimo, a dificuldade que eles tinham a estar no ensino superior. Eu pergunto-me quantos de facto é que há no ensino superior cujos pais oferem o salário mínimo nacional. De facto, a propina veio-se a demonstrar um grande entrave à frequência dos mais elevados graus de ensino por parte das pessoas com mais baixos rendimentos e sempre foi posição do PCP que a propina e da JCP que a propina não deveria existir e a nossa ação foi sempre coerente no sentido do seu fim. Olhando mais para a proposta do Bloco, agora para o Orçamento de Estado,
isto será sempre uma análise um bocado superficial, mas reparar que, em primeiro lugar, a propina baixa 200 euros, mas deixa de estar congelada. Ou seja, ela fica indexada ao indexante de apoios sociais, que é um valor que serve de base para o cálculo das prestações sociais e serve para a Segurança Social depois fazer uma série de cálculos relativamente a pensões e reformas e toda outra série de coisas, que é precisamente um indexante que, curiosamente, aumentou nos últimos 3 anos e desde que existe não há história de uma diminuição deste indexante. E tendo em conta que o valor da propina máxima agora fixado será sempre o dobro do valor deste indexante, significa que já para o próximo Orçamento de Estado o valor deste indexante vai subir 6 euros e a propina subirá naturalmente 12. Ou seja, desde logo é uma boa medida, no sentido em que alivia aquela que é a carga sobre as famílias dos estudantes, mas abre portas a futuros aumentos da propina. Ou seja, isto não será uma medida definitiva, não podemos dizer que diminuiu 200 euros e a partir de agora não diminui mais, bem pelo contrário, a tendência é que a partir daqui aumente. Para além disso, é importante perceber outras 2 coisas, que é, da mesma forma que a propina máxima desce, também desce o valor da bolsa. Isto era um problema que muitos estudantes tinham, que era o facto de a bolsa muitas vezes cobrir unicamente o valor da propina, quando nós sabemos que estudar no ensino superior tem muitos outros encargos para além da propina, não é? Saiu há pouco tempo uma estatística que dizia, em média, um estudante precisava de 6.445 euros por ano para frequentar o ensino superior. Ou seja, o que nós vemos aqui é que a propina reduz 200 euros, mas a bolsa também reduz. Ou seja, para os estudantes que estão em situações económicas mais desfavorecidas, isto de forma alguma vem colmatar um problema. Para além disso, é importante perceber que a propina desce, mas as taxas e os emolumentos não mexem. Ou seja, um estudante que recebia a bolsa, que vê a bolsa reduzida porque também reduz o valor da propina, depois depara-se com as taxas e os emolumentos que não mexem. Ou seja, isto até pode, em certa medida, agravar o problema de alguns estudantes que estejam em situações mais frágeis em termos económicos. Para além disso, é importante perceber nesse aspecto penso que é algo que irá verificar, que o Estado vai acabar por injetar nas instituições de ensino superior o dinheiro que sai do valor da propina, ou seja, as instituições de ensino superior usam a propina como forma de autofinanciamento e, perdendo essa ferramenta de autofinanciamento, o Estado vê-se na contingência de ter que colocar lá dinheiro para que elas consigam funcionar de forma normal. No entender do PCP, o ideal fosse até que as instituições de ensino superior não precisassem desses mecanismos de autofinanciamento e que o Estado conseguisse assegurar o seu bom funcionamento. No entanto, o que é importante perceber é que reduziu-se a propina em 200 euros, colocaram-se não sei quantos milhões de euros nas instituições de ensino superior e no fim vamos a ver e o saldo é zero e acabou por, vamos a ver e ao fim não se investiu mais dinheiro no ensino superior, ou seja, de forma alguma, esta mudança vai significar uma melhoria das condições do ensino superior. Também acho que é outro fator importante que temos que ter aqui em conta. A história da propina, como todos vocês sabem, não é? O PCP sempre se mostrou muito contra isto. E quando nós ainda no debate passado falávamos aqui, já não me lembro muito bem a propósito de quê, que eu dizia que, por proposta do PCP, a propina estava congelada desde o início desta legislatura. E o Eduardo disse bem também por proposta do Partido Socialista. O que eu acho que nós nos temos de perguntar é, em todos os outros anos que o Partido Socialista também esteve no governo, porque é que a propina não foi congelada ou porque é que a propina não diminuiu. Aliás, veja-se que a dado momento da história, o Partido Socialista acaba por indexar o valor da propina ao valor do salário mínimo, abrindo portas também para sucessivos aumentos da propina. Pronto, eu acho que é isto um bocado que nós nos temos que perguntar, é se de facto queremos um ensino verdadeiramente gratuito, como está previsto na nossa Constituição, tendencialmente gratuito, todos os graus de ensino, só há uma solução, que é que de facto acabar com a propina e permitir que todos aqueles que pretendam frequentar um ensino superior o façam. Para além disso, eu acho que há aqui outra questão que também é relevante relativamente à propina, que é o facto de o Partido Socialista muitas vezes usar muito esta questão de isto é uma conquista deste governo e o próprio Bloco de Esquerda dizer isto é uma conquista do Bloco de Esquerda. Não é isto, é uma conquista dos estudantes em luta. A propina só desce agora 200 euros e todos os futuros
as futuras reduções que possam haver no valor da propina são e serão sempre fruto da luta dos estudantes que tem uma grande história, que desde os anos 90, quando a propina é implementada, eles vieram para a rua e disseram eu não pago. E qualquer redução no valor da propina será sempre fruto da luta dos estudantes. Eu acho que isto é algo muito importante de frisar, numa altura em que nos aproximamos de umas eleições legislativas, em que agora vamos ter a votação do Orçamento de Estado. É importante perceber que a redução do valor da propina é e será sempre uma conquista dos estudantes e não uma conquista do partido A, B, C ou E, podendo ou não os partidos até ter sempre defendido o seu fim ou a sua diminuição. José, este ano entraram menos 2.231 alunos, aliás, no ensino superior, e 10% das vagas ficaram por preencher. Acreditas que o valor das propinas também terá tido um impacto neste sentido? Claro. É assim, o modelo como ele existe hoje é insustentável. Ou seja, por um lado, o financiamento através da propina e com a consecutiva acabamento da mesma poderia desonerar as famílias, no sentido em que estas poderiam ter mais dinheiro disponível para apoiar o estudante naquilo que era o seu percurso académico. Por outro lado, também sabemos que com a abolição da propina, provavelmente e muito provavelmente colapsariam, como disse o Afonso, o financiamento interno das próprias universidades. Também sabemos hoje, e há estudos que o comprovam, que a propina é a maior causa do abandono da frequência no ensino superior. Porém, não cedemos a um discurso que sobre a forma constitucional diz que a abolição da propina tem de ser concretizada sobre a égide do tendencialmente gratuito, égide essa que tem sido cumprida. Temos uma escola pública, temos uma universidade tendencialmente pública. Tendencialmente não, se a propina tem vindo sempre a aumentar. Não, a propina aumenta em função da inflação também, o cálculo da propina. Portanto, nós não queremos ser populistas e propor, e tal, agora é o tempo em que vamos abolir a propina, os estudantes estudam de borla, e o sistema fica só para o contribuinte. Recusamos, mas também ao mesmo tempo recusamos que a propina se torne condição para a não frequência. Portanto, vivemos aqui numa dialética. E a JP, nessa dialética, é muito clara no sistema que propõe. Propõe um sistema de ensino à modelo inglês. Ou seja, durante a frequência... Apenas 11 mil libras. Não, 11 mil libras não. Mas durante a frequência no ensino superior, o estudante não tem qualquer tipo de custo. Ou seja, o estudante não paga para frequentar. Dessa maneira consegue a família não ter tantos gastos com essa pessoa, com essa pessoa do seu agregado, e ao mesmo tempo o estudante vê-se mais livre, vê-se mais solto para isso. Mas a questão com este modelo, a questão do sistema assim não permitir o abandono, ou seja, a propina deixa de ser uma causa, ao mesmo tempo coloca-nos a questão de que e agora como é que vamos financiar a universidade? E o modelo inglês responde precisamente a um financiamento posterior de quando o estudante deixa o seu estatuto de estudante e passa para o seu estatuto de trabalhador. E quando este começa a oferir um salário de 1,2 a média nacional ou o salário bruto, ou o salário bruto mínimo, depende, porque o modelo inglês também tem outras aplicações, aí sim é progressivamente aplicado um imposto esse que só é destinado ao antigo frequentador do ensino superior, que tem como ímpeto taxar aquela frequência que ele teve. Tu acreditas que isso seria aplicável em Portugal? Eu acredito que sim, eu não vejo porque não. Desculpa, eu tenho só uma dúvida. Tu dizes, faço essa correlação direta entre quando o estudante acaba o ensino superior, depois começa a pagar a propina, entre aspas, a partir do salário... De modo progressivo, a partir do salário que oferece. Eu coloco aqui, tu há bocado falaste de que a propina aumenta consoante o aumento da inflação. Eu pergunto porque é que aumenta tudo consoante o aumento da inflação, menos o salário mínimo nacional e os salários. Porque isso também não ajuda nada. O salário mínimo tem vindo a ser aumentado. Consoante a inflação, não. Consoante a inflação, não sei responder a isso.
Consoante a inflação, com os valores de 2011... Teoricamente o salário mínimo nacional é 1.200 atualizado euros, consoante o índice de preços, mas não sei ou não se o valor, não tenho os conhecimentos económicos suficientes que me permitam responder-te a isso, mas aqui esta questão, a questão que nós propomos, este modelo teórico de financiamento do ensino superior, não fala do valor concreto de 1.2, é 500, 600, 700, 800, é 1.2, é o valor que nós consideramos ser adequado. Mas estás a falar para o pagamento de empréstimo. Para o pagamento do empréstimo estudantil, exatamente. Porque, no fundo, e o Eduardo antecipou-se aqui à conclusão do modelo, isto é um crédito estatal concedido aos estudantes universitários. E esse, teoricamente e na prática, como se revela no Reino Unido, é um modelo que consegue dirimir as injustiças, que não onera demasiado as famílias, não onera demasiado os trabalhadores, visto que a aplicação dessa taxa é em virtude da progressividade da sua carreira. Portanto, o estudante que depois passa a trabalhador só pagará os seus estudos enquanto trabalhador. Ou seja, quase que pagar uma dívida social que tem para com o Estado que o financiou. E a proposta que está em cima da mesa neste Orçamento de Estado de 2019 é uma proposta mais do mesmo. É uma proposta eleitoralista, é uma proposta que vai influir, vai ter alguma correlação direta com a vida direta do estudante, claro, mas ao mesmo tempo, para a financiar, temos duas opções para financiar esta proposta. Das duas, uma. Ou o setor universitário vai ser alvo de um corte, apesar da Ministra das Finanças, Mariana Mortágua, garantir que não. Ela garante que não será nenhum corte neste setor. Mas, ainda assim, se não há corte no setor, leva-me a crer que haverá uma cativação para que a saúde do Estado e as metas do déficit orçamental sejam cumpridas. E isto é mais do mesmo, é uma medida de pré-campanha eleitoral, é mais uma cedência aqui, mais uma cedência ali, e de repente uma medida que à partida, isoladamente, nos parece como insignificante, 40, 50 milhões no plano de que é a despesa do Estado anual, mas se lhe juntarmos 10 medidas iguais, passa a 500 milhões, e se lhe juntares 20 medidas iguais, passa-lhes a 10 mil milhões. Aliás, o Governo, neste Orçamento de Estado, tem aqui umas medidas altamente eleitoralistas, já está a pensar na maioria absoluta, portanto, acho que tu, Afonso, também tens de começar a pensar a tua luta fora da asa do Partido Socialista, porque o Partido Socialista está a conseguir enganar os portugueses, porque nos propõe o aumento das pensões, o alívio no corte das mesmas, a contribuição especiais sobre bancas, energia e farmacêuticas, sobre os grandes grupos do capital, a saúde com 300 milhões, vamos ver se eles depois chegam efetivamente à conta bancária do teu hospital, da tua área de residência, do de Gaia, aumentos no funcionalismo público e entre outras. Portanto, assim até vale a pena ser enganado. É só boas notícias. Não, é só boas notícias. E porquê é que estás a ser enganado? Porque eu ainda não descobri a fórmula mágica do dinheiro cair do céu ou dele ser plantado. Infelizmente. Eu gostava bastante que fosse possível, mas não é. Portanto, o Estado tem duas opções. Das duas, uma. Ou vai taxar, mas é taxar às escondidas, é taxar todos por iguais, que é, nomeadamente, através dos impostos sobre o consumo, que é isso que o Partido Socialista tem feito no Governo. Diz que vai aumentar o rendimento disponível inicial e falo das famílias, cortando, nomeadamente, esse de IRS, mudando os escalões, mas só que depois onera aqueles que são os bens de consumo. E isto é preocupante e eu tenho sérias dúvidas sobre a saúde do setor. Mas estás a falar de impostos de consumo de quais? O aumento do IVA... Estás a falar do aumento do IVA sobre os produtos lácteos, por exemplo, para os bebés, como fez o CDS no governo anterior? Sobre os combustíveis. É desses bens de consumo que estás a falar? Mas o CDS, e há uma coisa que o Partido Socialista ainda não conseguiu compreender, é que o CDS e o Partido Social Democrata governaram sobre um propósito de salvação nacional. Foi exatamente isto que se passou. Eles esquecem-se. Não, eles esquecem-se que nós... Memória curta. Não, porque o Governo
Ainda bem que governaram sob esse propósito. Pudera se não fosse assim, porque o belo trabalho que fizeram de salvação nacional. Mas então isso justifica. É a mesma salvação nacional que hoje te permite apresentar um orçamento de Estado deste género. Eu já vou aí. Mas então o governo do Partido Socialista aumentou os impostos sobre o consumo, dizes tu, gostava de saber quais. Mas o propósito de salvação nacional justifica que se aumente o IVA da taxa mínima para a taxa máxima em produtos essenciais, por exemplo, para recém-nascidos, como fez o PS e o CDS. Bom, é isso que eu gostava de perceber. Quais foram os bens de consumo essenciais que o Partido Socialista aumentou? Pelo contrário. Há aqui uma coisa que eu acho que não estás a perceber, que é, eu não estou a falar... Não estou de certeza. Não, exatamente, à partida não estás. Caso contrário, também não votarias na tua área política. Certo. Já te falei da primeira condicionante, que foi, é muito difícil governar sem asas, não é? O governo é um passarinho que quer voar, é um passarinho da paz. E quando nos cortam as asas, é muito difícil. Portanto, compreendo que nós governamos em situações excepcionais e não é. E tu soltas assim uma medida solta, certo? Eu até dou de barato, não conhecia esse imposto sobre os produtos lácteos dos recém-nascidos. Não é dos recém-nascidos, mas sobre os produtos lácteos. Ele depois aproveitou para dramatizar. Obviamente eu falei sobre o impacto que é importante. Sim. Não, porque nós estamos a falar dos produtos lácteos de um modo geral, mas também sobre aqueles que eram aqueles pós-aditivados e etc., os leites achocolatados, os leites normais, etc. Lá está, são minúcias, taxa é essa que eu acho que eu tenho uma versão natural a taxas. Daí também defender um Estado mais pequeno que o do qual tu defendes. É por isso que se faz uma dupla taxação, no caso da propina. Não. Já pagas impostos por... Desculpa, não ouvi. É por isso que tu fazes uma dupla taxação no caso da propina. Tu já pagas impostos para ter um ensino superior. Claro. E depois tens a dupla taxação, que é a questão da propina, não é? Porque os impostos não desceram, o dinheiro exatamente, foi para outros sítios. eu não sou a favor do atual modelo, de todo. Eu acho que quem estuda paga e pagará no final. O contribuinte comum todo contribui para a genérica... Não, já o faz, não, mas choca, eu pergunto a ti, choca-te que ao trabalhador, pergunto a ti, à vossa área política, se vos choca que o trabalhador, quando tem a sua vida estabilizada, consiga ou não, porque exatamente é isto, a medida prende-se aqui, que é só é taxado quando a vida do trabalhador, que anteriormente era estudante, atinge aquele estádio de estabilidade. Ou seja, tudo que sejam os trabalhadores precários, que é um chavão do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Não é uma realidade. Também é uma realidade, mas é um chavão, não deixa de ser um chavão. Assim como as famílias são um chavão do CDS. Pronto, ok. Os trabalhadores precários não entrariam para estas contas, não é? Portanto, eu agora lanço a bola, cabeceio a bola para o vosso lado e pergunto-vos se não vos parece um modelo justo. Eu acho que é... Queres? Não, força, para te responder. Eu acho que há muita coisa sobre este tema. Em primeiro lugar, preciso enquadrá-lo. Eu, antes de pegar na questão das propinas em concreto, queria só responder àquilo que disse o Zeca muito rapidamente. Eu acho que nós não vamos ter tempo para explorar o Orçamento de Estado, nem do ponto de vista global, apesar de não termos muitos dados concretos ainda. Já temos o Orçamento, mas não tivemos ainda tempo de o analisar. Mas a verdade é que este Orçamento de Estado, ainda antes de ser apresentado, estava a ser atacado de duas formas. Por um lado era eleitoralista, por outro lado era insuficientemente despesista, porque temos uma opção pelo déficit zero. E, portanto, eu acho que nós temos aqui uma oposição esquizofrénica ao Orçamento de Estado. E devo dizer que eu até sou daqueles que entendem que o Orçamento de Estado devia ser um pouco mais despesista. Mas se de facto o eleitoralismo é melhorarmos a vida dos portugueses, então espero que todos os Orçamentos de Estado sejam eleitoralistas como este. Relativamente às propinas em concreto, é preciso dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, as propinas foram criadas com um propósito, supostamente, de permitir um aumento de investimento nas instituições para a melhoria da condição das instituições de ensino superior. E aquilo que assistimos neste momento é que, de facto, as propinas têm sido utilizadas como receita própria para pagamento de despesas correntes das instituições de ensino superior. Isto significa, em primeiro lugar, que, como já sabíamos desde o início, o movimento anti-propinas sempre o disse, aquela que foi a argumentação por trás da implementação de propinas servia apenas para permitir uma estratégia de desinvestimento no ensino superior. Em segundo lugar, é preciso percebermos que o valor de propina em Portugal, pago em Portugal, é um dos valores, aliás, é nominalmente o terceiro valor mais alto pago na Europa. Nós somos dos poucos países da OCDE que pagam propinas.
Dentro desses somos o terceiro europeu com o valor mais alto e nós estamos aqui a tomar em conta aquilo que é a comparação entre o valor pago em propina e o rendimento médio das famílias ou o valor do salário mínimo. Somos um dos países com menos bolsas também. Certo. Também é importante referir isso. Relativamente às bolsas de estudo, e aproveitando esta deixa do Afonso, também somos um dos poucos países em que o apoio mínimo, no caso dos estudantes carenciados, é o pagamento do valor de propina. E isso significa que nós temos um nível insuficiente de apoio. Dito isto, eu devo dizer que, depois daquilo que eu assisti dos meus colegas, em primeiro lugar, devo dizer que fiquei surpreendido por ter aqui ao meu lado um jovem comunista contra a redução das propinas, ou pelo menos crítico da redução das propinas. Porque levantou tantos problemas que eu acho que se calhar era melhor deixar estar quietinho. Não sou contra, acho que eu queria dizer... fica muito aquém. Eu percebo as tuas críticas, mas deixa-me dizer-te algumas coisas que eu acho que são relevantes. Em primeiro lugar, este valor que foi avançado, eventualmente, de necessidade de compensação do ensino superior de cerca de 40 milhões de euros, de facto, não é de 40 milhões de euros. Aliás, esta proposta, e eu devo dizer que, respeitando muito o movimento estudantil, movimento associativo estudantil, de facto, tenho que discordar aqui do que disse o Afonso, porque, infelizmente, não são muitas associações de estudantes que se têm batido pelo fim das propinas. Eu não disse que era um movimento associativo, disse que eram os estudantes. Infelizmente, nem os estudantes, infelizmente, com muita pena minha, que sempre na minha vida associativa sempre estive do lado dessa luta, mas a verdade é que eu fico apenas descontente com uma coisa, como vos confessei já há pouco, informalmente, que é o facto desta proposta, de facto, aparecer apresentada pelo Bloco de Esquerda, quando o Bloco de Esquerda nunca apresentou tal proposta, e esta proposta é uma proposta que tem sido apresentada sucessivas vezes pela Juventude Socialista, desde 2015 até ao momento, exatamente esta proposta, ou seja, fixar o valor da propina máximo em 2 vezes o IAS e, a partir daí, partir para uma estratégia de redução progressiva até a propina zero. E, portanto, fico obviamente muito contente, embora também acho que é importante, apesar de isto ser uma vitória acima de tudo dos estudantes, mas as propostas políticas também têm nomes e também têm autores. Vou-te pedir, Eduardo, que tens ser mais breve. Ser breve, ok. Vou tentar ser breve num tema difícil, mas pronto. Mas quero dizer algumas coisas. O valor de propina máximo ser reduzido não vai representar 40 milhões de euros de despesa por uma razão simples, como dizia há bocado o Afonso, e bem, que é o valor de propina máximo o valor de bolsa mínimo é igual ao valor de propina pago na instituição, o que significa que dos cerca de 40 milhões de euros que custaria ao Estado, isto é em estimativa, custaria ao Estado de tomar esta iniciativa, ele irá poupar cerca de 13 milhões de euros em transferências por causa das bolsas de estudo, no caso das instituições, por causa da diferença da propina máxima anterior para a nova, o que significa que nós iremos gastar cerca de 20 milhões, 21 milhões, pouco mais do que isso. E, portanto, esta é uma medida que é obviamente simbólica, mas tem um impacto muito grande para as famílias. Agora, isto não significa, obviamente, que nós não possamos ambicionar mais, mas a verdade é que nós não vamos ter uma diminuição de apoio pelo facto do valor de bolsa diminuir, porque o problema inicial mantém-se e esse é que é preciso resolver e é o passo seguinte. Nós não podemos ter um sistema de ação social em que o valor mínimo de bolsa seja o valor da propina, porque nós sabemos, e como dizia o Afonso e bem, os custos dos estudantes os custos de frequência do ensino superior vão para além do valor da propina. Portanto, aquilo que conseguimos é, de uma forma massificada, diminuir os custos para os estudantes que já recebiam bolsa, esse apoio mantém-se, ou seja, a diferença entre o que recebiam ou deixam de receber é o valor de propina e, portanto, isso mantém-se do ponto de vista do apoio pecuniário existente, é igual. Mas, acima de tudo, uma medida que eu acho que vai ter um impacto muito grande no ensino superior, vai ser muito importante para um conjunto alargado de famílias e, acima de tudo, eu acho que é preciso reconhecê-lo, é um marco importante para quem, ao longo dos últimos 30 anos, combateu as propinas, como muitos estudantes por esse país fora e esses estudantes também. Sofia, pergunto-te, relativamente a esta medida, se achas que pode ser um incentivo para as famílias apostarem mais e os jovens apostarem mais no ensino superior? Eu começo-me a rir porque às vezes eu gosto muito de descer à terra e estarmos a falar, estamos a falar de pessoas reais que vivem no mundo real. E, portanto, não é uma baixa de 20 euros por mês que vai fazer com que ninguém, ou que alguém, peço desculpa, volte a estudar ou seja motivado a estudar, desde logo. Sofia, e peço desculpa, mas então acho que devias conhecer melhor a realidade dos estudantes em dificuldade. Eu conheço muito bem a realidade e já lá vamos, e até te posso falar sobre a minha realidade no tempo em que estudei. Mas, continuando,
A JSD, como sabem, é a favor da propina, nunca foi contra a propina, embora eu admito, e admito a estrutura também, não nos debruçamos sobre isso todos, em órgão competente para o efeito, mas admito que seja a opinião de todos, é que de facto a propina neste momento está num valor muito alto. Dizia o Eduardo e bem, estamos em valores acima da média e, portanto, que eventualmente até podem ser incomportáveis. No entanto, a JSD assume aqui uma postura de coerência. Não é dizer que toda a vida fomos contra as propinas, mas depois aprovamos 3 orçamentos de Estado sucessivos em que as propinas estão lá constantes. Portanto, precisa haver alguma coerência e há bocado o Afonso estava a dizer que a JSCP tem tido uma ação muito coerente neste género. Eu acho isto absolutamente incoerente, a partir do momento em que nós estamos a favor do Orçamento de Estado, que propõe a continuação do pagamento de um preço pelo ensino superior. Sim, mas mediante todo um outro ganho de direitos. Não é? Também é importante dizer isso. Sim, porque o governo não é nosso, o governo é do PS, não é? Sim, o orçamento é o orçamento do Partido Socialista com aquilo que nós nos conseguimos impor. Eu compreendo isso, também há coisas com as quais eu não concordei no governo de Passos. Mas eu não venho dizer que a nossa ação é incoerente. O governo de Passos Coelho era do teu partido. Este governo não é do meu partido, é um governo do Partido Socialista. É um governo que tu ajudaste a constituir. Não, foi uma opção política que eu viabilizei. É muito diferente. Mas não... Sim, eu peço desculpa. Nós temos mesmo de concluir este tema e eu peço-te que... Temos que concluir este tema. Ok. Pronto, estava eu a dizer que acho que temos que levar mais uma vez este debate de uma forma muito frontal e muito honesta e assumir desde logo a posição de princípio como fizeram os colegas dos restantes partidos. Agora, há uma coisa que me parece mal, desde logo, apesar da baixa da propina ser algo bom, porque ela de facto está muito alta, mas é o facto dela ser indiferenciada independentemente da pessoa a quem ela se destina, ou pelo menos a baixa da propina. Não faz sentido que algumas pessoas não sejam elegíveis para a Bolsa e que por algum algoritmo não o sejam e depois se baixem para toda a gente, ou se baixe para toda a gente a propina no valor de 20 euros mensais. E, portanto, esta é a minha crítica maior a esta baixa das propinas. Acho que esta indiferenciação de 20 euros é condenável. Acho que era preferível descer para alguns, essencialmente para quem tem essa necessidade, ou mesmo isentar aqueles que neste momento não são elegíveis, a propósito do indexante. Mas que já está coberto por Bolsa, já não paga, portanto já está coberto. A vantagem desta medida é exatamente ser indiferenciada, porque permite exatamente aos casos que escapam ao sistema de ação social escolar ter uma baixa de custo. Não concordo contigo. Acho que o dinheiro devia ser utilizado para rever os indexantes e rever a forma como é atribuída a Bolsa, em vez de indiferenciadamente dizer a toda a gente que vão pagar menos 20 euros por mês. Uma coisa não impede a outra. Não, claro que impede a outra. Claro que impede a outra, porque ou tens uma medida ou tens outra, e esta que foi aquela que vocês escolheram. Não estou certo. Em primeiro lugar, o orçamento é negociado na Assembleia da República e há de ser discutido na especialidade. E acho que há espaço aí para dentro da ação social escolar também para se propor medidas. Eu, infelizmente, vou ter de te cortar a palavra. Eu vou deixar realmente essa tua opinião em relação a este tema, mas temos eu só gostava de dizer uma coisa que há bocado o Eduardo estava a falar sobre conhecer a realidade. Peço mesmo que sejas Eu vou ser mesmo muito breve e o que eu vou dizer não é bonito, mas aconteceu e às vezes eu gosto que os meus colegas venham à realidade. E por isso é que eu acho que as pessoas que praticam política, que fazem política, devem ser pessoas normais, que devem passar pelas dificuldades da vida. E eu estudei no ensino superior, estudei aqui na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, estudei sem bolsa, embora me tenha candidatado à bolsa. Mas sei e convivia com colegas meus que tinham bolsa de estudo e que tinham um nível de vida muito superior ao meu. Havia coisas que eu não podia comprar porque não tinha bolsa e vivíamos, há bocado dizia o Zé que é muito bem, num momento de salvação nacional. As famílias não estavam bem, as famílias não tinham dinheiro e eu fui uma daquelas que ficou à porta e por esse motivo, quer dizer, não consigo concordar que de um momento para o outro se dê a todos. Acho que se deve tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. E, como sabem, as propinas são um fundo perdido e via muita gente a fazer viagens e coisas desse género que eu acho que não devem acontecer. Por isso é que eu acho, 2010, por isso é que eu acho que a propina deve ser para pagar o ensino e não para pagar outras coisas. Sei que terias bastantes mais coisas a dizer, Sofia, peço desculpa. Nós temos mesmo que terminar esta terceira parte. Voltamos dentro de instantes e continuamos o Desafios Políticos.
Estamos de volta para a última parte do nosso programa de hoje e falamos da reformulação do governo, inclusive da demissão de Azeredo Lopes. José, começo por ti. A demissão de Azeredo Lopes, segundo a oposição, não resolve a questão de Tancos, ainda assim seria inevitável? É sim, sem dúvida nenhuma que a demissão do Azeredo Lopes era inevitável, aliás. Toda esta renovação ministerial, toda ela era inevitável. Porquê? Porque o que o António Costa, o nosso primeiro-ministro, o nosso primeiro, aquilo que disse ao mundo e ao país foi: eu vou atacar a maioria absoluta. Eu vou atacar a maioria absoluta, portanto, vou limpar dos ministérios todos aqueles que foram, no mínimo, controversos ou problemáticos, vou dotar esses ministérios de uma nova cara e vou dotá-los também de um novo orçamento, que é tudo sintonizado. É assim, em relação à questão de Tancos, como eu estava a dizer, o ministro Azeredo Lopes não tinha hipóteses, por assim dizer, não tinha hipóteses, ele tinha sempre a opção final dele era a demissão, que era para não enfrentar até se calhar consequências mais graves. Ele já não tinha condições há muito tempo, e não foi só Tancos, foi o problema das FIAs, foi as casas arrendadas dos militares, civis, a revista das tropas sem qualquer tipo de dignidade de Estado. Não, é verdade. Num daqueles ramos e matérias em que a dignidade de Estado é o que vale à coisa. Portanto, a revista sem a própria gravata, já não lembro, era sem gravata, não era? Não passava uma boa imagem daquilo que eram as Forças Armadas, que continuam a ser um bastião da dignidade do nosso país. E para o caso de Tancos, que foi o caso mais grave, haviam duas opções, e as duas delas dramáticas, tenho-lhe a dizer. A primeira era assim: ele sabia tudo. Se ele sabia tudo, é um problema dos diabos e a demissão é exigível e não só. E depois há a segunda opção, que é: ele não sabia de nada. E se não sabia de nada, também a demissão era a única opção. Não é? Quer dizer, um ministro da tutela de uma pasta que não sabe aquilo que se passa debaixo do seu nariz é gravíssimo, é gravíssimo. Pelo que a sua demissão era no mínimo exigível e já veio tarde. A nomeação da Graça Fonseca, é assim, eu não conheço propriamente a senhora ministra, só tenho pena de uma coisa no meio deste processo todo, que é a contaminação que foi feita à luz da sua orientação sexual. Como se a orientação sexual fosse uma razão de mérito. É assim, eu estou-me a marimbar, e desculpem a expressão, estou-me a marimbar se ela dá beijinhos a mulheres, ou a homens, ou indefinidos. Não quero saber, não quero mesmo saber. Eu quero saber se ela vai ser uma boa ministra e se vai responder às necessidades do setor. E claro, a Isabel Moreira, como já nos habituou a estas infelizes declarações, voltou a fazer mais uma delas. E o Costa, mais uma vez também, eu tenho que te referir ao Eduardo. O António Costa é um tipo que percebe muito do jogo. Percebe mesmo muito bem o jogo e percebe como é que isto funciona. O Costa limpou a cara de um ministério que tinha sido atacado que era 1% da despesa tem de ser alocada ao Ministério, à Cultura, não sei o que mais. O Ministério, curiosamente, teve o maior aumento de orçamento de qualquer outro Ministério, mais de 50%. Agora, está a dotar o orçamento da Cultura exponencialmente. Mas já tinha tido no último. E aproveita e dá para além de estar com um grande orçamento, está a piscar o olho a todo o setor cultural com benefícios fiscais e outros. Eu não estou a dizer se isto é correto ou não, estou a dizer que ele está a ser inteligente e a análise política que eu faço do caso limpou toda aquela cara que estava associada a um problema político e vai ver se vai buscar ali uns votos ao setor cultural. Pois, a nomeação da Marta Temido, assim, o Adalberto e o Centeno já se conheciam mal. As relações entre eles já estavam deterioradas há 2 anos, desde o Somos Todos Centeno e depois Somos Todos Adalberto. Houve ali uma troca de galhardetes dentro de membros do Conselho de Ministros que também não parecia desejável. E como o António Costa também não prescinde do seu Cristiano Ronaldo, disse um adeus e um bye-bye ao Adalberto, limpou mais uma vez a cara do setor da saúde, enfiou-lhes 300 milhões neste Orçamento de Estado, que é como o bebê que chora e tem fome. Eles enfiam-lhe 4 ou 5 bolachas Marias pela boca adentro, limpa-se as lágrimas e está-se pronta para outra. Depois, relativamente à nomeação do Pedro Cisa Vieira,
pronto, foi aquilo que ainda há um bocadinho confessava a dizer, o seu Ministro da Economia, coitadinho de política, aliás, fez muito pouco. Bebeu e viveu da boa conjuntura internacional, bebeu e viveu daquilo que era uma boa herança do governo anterior, não soube catalisar aquilo que eram as conquistas políticas do governo socialista. Portanto, por que não confiar este cargo a um grande amigo do Sr. Primeiro-Ministro, ao Pedro Cisa Vieira, que, ainda está aqui com umas controvérsias em relação ao caso EDP, até pediu escusa da Secretaria de Estado do setor energético, tudo, ou seja, a Economia e Energia, ele pediu para não ficar com essa pasta, e bem, foi sensato. Depois, para terminar, isto são os 4 ministérios que foram alocados. Para terminar, não podemos não terminar com o nosso João Galamba, que é um secretário de Estado controverso, um deputado ainda mais, que vem agora ao de cima e ele vai para o setor da energia, vai para a Secretaria de Estado da Energia, que é uma Secretaria de Estado altamente técnica. Assim, no governo todas as posições são políticas, obviamente, mas há umas que são mais políticas que outras. Outras querem-se pessoas que tenham um conhecimento profundo sobre o setor da atividade, coisa que nada indica, posso estar enganado, e posso estar mesmo enganado e admito isso, mas nada indica que o João Galamba o esteja. E depois temos outra questão, que é que o João Galamba Costa também diz outra coisa ao mundo, que é: eu sou verdadeiramente de esquerda. E o governo é verdadeiramente de esquerda e nós somos de esquerda. Portanto, aquele velho PS, o PS pelo qual algum eleitorado ainda tinha algum respeito e lhes dava algum crédito, é um PS que desaparece. É um PS que desaparece com a entrada dos amigos turcos, fazem uma avante pelo governo adentro e pronto, estão a descaracterizar também, se calhar, um bocado aquilo que era o PS, historicamente, no mínimo. José, desculpa interromper-te, eu gostava de saber aqui a opinião do Afonso relativamente a esta questão. Também, ainda sobre a demissão de Azeredo Lopes, achas que foi uma situação que se arrastou durante demasiado tempo, que foram retiradas as consequências políticas? Eu, primeiramente, falando da questão do governo em si e de todas estas mudanças que houve ao nível dos ministérios, eu acho que mais do que estarmos aqui ao dia de hoje a fazer uma análise muito individualizada do que é que significa a substituição de um indivíduo pelo outro, eu acho que o que interessa mais aos portugueses é, sobretudo, quais é que vão ser as políticas do governo e qual é que vai ser o rumo que o governo vai tomar. Eu acho que é, sobretudo, essa análise fundamental que é preciso ser feita. Em termos de políticas, para onde é que este governo vai caminhar? Falando mais da questão de Tancos, eu acho que, de facto, é importante neste momento, ao dia de hoje, apurar todas as responsabilidades que houve neste incidente, mas acho também que não se pode confundir aquilo que é do campo unicamente da justiça e aquilo que é política. Com certeza terão que ser apontados dedos no mundo da política, com certeza que terão que ser apontados dedos na parte da justiça. O processo está neste momento a decorrer. Acho que temos que deixar o processo decorrer com toda a naturalidade do mundo. Acho que, se calhar, não convém para já estarmos aqui a precipitar, a apontar dedos. Quem é que... Os dividendos políticos existem sempre, independentemente ou não. Sim, existem sempre independentemente do que ocorre. A demissão do Ministro da Defesa é precisamente uma demissão política. Sim. Não quis acusar de todo o seu ex-Ministro da Defesa de ter trapaceado a Justiça. Sim, como é óbvio. Não foi isso que eu disse. Claro que não. A questão é que, se ao mesmo tempo que está a decorrer um processo nos tribunais, ao mesmo tempo também terão que ser imputadas responsabilidades políticas. E o PCP estará sempre pronto para imputar responsabilidades políticas a quem de direito. Agora, a questão que eu acho que nós temos que perceber aqui e temos que questionar o CDS sobre, de facto, o que é que eles pretendem ao imputar responsabilidades políticas a alguém é se vamos restringir apenas a este governo ou se vamos perceber que houve uma consequência de políticas de desinvestimento na área da defesa nacional que conduziram
ao caso de tanques e conduzem a muitos outros e colocam neste momento as Forças Armadas Portuguesas numa fase de ruptura, não é? As Forças Armadas Portuguesas estão completamente fragilizadas e acho que é essa a responsabilidade política que é importante imputar agora. Para além disso, e é outra coisa que o PCP analisa, que é o facto de a responsabilidade jurídica da coisa não pode morrer única e exclusivamente no praça ou no sargento que estava naquele dia de vigia à base militar. Exato. Eu acho que por parte do próprio Ministério da Defesa está aqui a haver uma falha naquilo que é a imputação de responsabilidades, se calhar altas patentes das Forças Armadas. Acho que é outra questão. Sofia, de resto, acho que... um pouco inquieta. Queres intervir? Eu fico inquieta quando ouço coisas do género que tanques é uma consequência das políticas de desinvestimento na defesa. Quer dizer, mais uma vez, está aqui um elefante no meio da sala e nós não estamos a falar do elefante. Isto foi muito grave o que aconteceu. Por acaso aconteceu neste governo, não estou a dizer que os outros governos são imaculados. Mas acho que temos que tratar as coisas como elas são. E não vamos dizer que tanques foi uma consequência de uma política de desinvestimento na pasta da defesa. Também. Temos que ser sérios. E eu não sei por onde é que é de começar. Se pelo início, se pelo meio, se pelo fim. Porque é de rir. É de rir e não é, porque é muito sério. Mas dá-me vontade de rir. E eu vou-vos explicar porquê. Se fizermos uma cronologia daquilo que foi tanques, é inevitável não rirmos. Porque, primeiro, assalta-se um quartel das Forças Armadas, como quem vai ao pomar do vizinho roubar um tomate. E na altura, quando o meu pai roubava uvas ao vizinho para matar a fome, tinha mais consequências do que o que têm os responsáveis diretos ou pela pasta, hoje. Isto é de rir. Depois, decorrido mais de um ano de tanques, ninguém consegue explicar o que é que aconteceu em tanques. Há bocado o Eduardo dizia em off, a verdade é que nós não sabemos o que é que aconteceu, nem sabemos se foi roubado, se não foi roubado, se foi furtado, se não foi furtado. Então não foi isso que eu disse, mas sim, mas não sabemos, é verdade. Passado um ano de tanques, ou decorrido pelo menos um ano de tanques, ainda não se conseguia explicar o que é que aconteceu em tanques, ainda não se tinham conseguido apurar responsabilidades sobre o que aconteceu em tanques, e mais, e havia responsáveis diretos que foram promovidos durante este tempo. Depois, no meio disto tudo, diz o ex-ministro da Defesa, e eu não sei bem, no limite, se houve furto ou se não houve furto. Portanto, no limite, as armas não foram roubadas, mas quando apareceram mais do que aquilo que tinha sido roubado. Mas, no entretanto, na contagem das armas, já apareceram menos do que aquelas que tinham sido roubadas. Mas, no entretanto, o ministro diz que, no limite, nada foi roubado, ou que não sabíamos se, eventualmente, algo foi roubado. Pois há uma parte também muito caricata da história, que é o facto de, quando aparecem as armas, quem é que é chamada? A GNR de Lolé. Deve ter havido um problema no Ciresp, mais uma vez, porque, de facto, a polícia que é chamada é aquela que está a 300 km da chamusca. E depois as armas apareceram na chamusca. Mas eu acho que, para isto ter mais piada, podiam aparecer no Senhor Roubado, ou na Feira da Bandoma. Isto tem muita piada, mas isto é um assunto muito sério. E se há um ano atrás este governo estava a deixar pessoas morrerem numa estrada nacional queimadas, no século XXI, pessoas morreram numa estrada nacional queimadas, hoje estamos a falar de um governo que deixa que se levem as armas para proteger as pessoas que ele não consegue proteger. Num país onde se gasta 100 milhões de euros pela Web Summit. Portanto, eu acho que há algumas prioridades que o governo tem que perceber que tem que tomar, e algumas preocupações que nós temos todos, mas que estamos todos a tentar passar aqui um pano num problema que está visível para toda a gente. Isto é grave. Eu fiz aqui alguma piada, mas isto é muito grave. Estamos a falar do setor da proteção das pessoas. E o governo não consegue assegurar que as pessoas são protegidas. E alguma coisa tem de ser feito neste âmbito. Eu não conheço, como vos disse, o Orçamento do Estado, não conhecemos todos, e não sei se de facto, nesta questão, o Eduardo falou há bocadinho sobre a pasta da defesa, e eu não conheço aquilo que está programado para a pasta da defesa. E relativamente à renovação governamental, o Afonso dizia há bocado que queria perceber o rumo, que interessava mesmo era perceber o rumo que se vai tomar. Eu não sei se estes ministros que agora entram sabem sequer qual é o rumo que o governo vai tomar, porque isto foi feito em surdina, à revelia de toda a gente, inteligentemente, atenção,
Mas eu não conheço, eu não sei se os ministros saíram a bem ou saíram a mal, se queriam ter saído, ninguém deu uma explicação sobre isso, e sei que os que entraram, não sei se conhecem sequer o rumo que o Governo quer tomar ou para o qual quer caminhar. E sobre o resto, se eventualmente tiver mais oportunidade de falar adiante, pronunciar-me-ei sobre aquelas coisas giríssimas, tipo o Galamba, Secretário de Estado da Energia. Eduardo, o Governo não está a conseguir gerir as prioridades? Bem, há aqui muita coisa para dizer, obviamente, depois de ter ouvido aqui os meus colegas de painel. Eu, em primeiro lugar, devo dizer só uma pequena nota de rodapé, que acho muita piada, que o antigo governo tanto se esforçou para reclamar para si a instalação do Web Summit em Portugal, que agora, pela voz da Sofia, seja atacado, mas acho muito bem. Não foi atacado, de facto, eu falei prioridades. Há outras prioridades. Há prioridades. Concordo perfeitamente. Há prioridades. São 100 milhões de euros. Ora, relativamente- Se calhar relativamente- precisávamos de mais camas, em vez da Web Summit. É verdade. Relativamente a tanques, e eu vou ser muito sucinto porque, como eu disse há pouco, e como os meus colegas já explicaram, como eu disse há pouco em off, de facto nós não sabemos ainda exatamente o que aconteceu. É óbvio que quando ouvimos a Sofia e a maneira como ela coloca as coisas, isto parece ter muita graça, mas na verdade não tem assim tanta, e acho que é mais fácil de explicar aquilo que sabemos do que Afinal vai ter uma explicação. tornando a história Estamos a ouvir a cómica. explicação. Eu não sei exatamente o que aconteceu por uma razão muito simples. Acho que nenhum de nós sabe, porque, em primeiro lugar, nenhum de nós, acho eu, foi investigador no caso, não temos acesso àquilo que se passou, portanto, acho que nenhum de nós sabe exatamente o que aconteceu. Sabemos que, eventualmente, terá havido um furto, sabemos que as armas apareceram. É fácil de explicar a declaração do Ministro quando disse na altura, e bem, que não sabia no limite se havia um furto ou não, porque não havia a certeza de que o inventário estivesse atualizado. Portanto, é óbvio que, não se sabendo se o inventário estava atualizado ou não se tem a certeza se Mas houve é normal furto que ou o não. inventário não esteja atualizado. Não é normal. Agora, devo dizer duas coisas também. É preciso, eu acho que é importante neste caso nós separarmos aqui algumas responsabilidades. Em primeiro lugar, há bocado o Zeca dizia que a responsabilidade era do Ministro porque não sabia o que se passava debaixo do seu nariz. E é preciso, em primeiro lugar, ter noção de que o Ministério da Defesa é um Ministério muito particular, tendo em conta que não é de facto o Ministro que tutela as Forças Armadas, que tutela o Presidente da República em primeiro lugar. E eu também gostava, se há um problema da cadeia de comando, é em primeiro lugar não do Ministro da Defesa, mas do Presidente da República. E portanto é preciso também, quando pegamos neste tema, não responsabilizar apenas o Ministro da Defesa, quando tem essa responsabilidade. Tem os atos de gestão da tutela. Tem os atos de gestão da tutela. Pronto, isto é um não caso é exatamente de a ato de mesma gestão. coisa. É exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. A cadeia de comando pressupõe que o Presidente da República seja o chefe supremo das Forças Armadas. Exatamente. Para assinar a declaração de guerra. A cadeia de comando, que no caso das Forças Armadas é irrelevante, não é? Eu não acho que seja irrelevante. Pronto, bem Eu não acho, parecido, é que bem parecido. se quiseres levar o Marcel, Bem pá, eu não parecido. sou adepto do seu Presidente da República. O Presidente da República tem mais do que fazer do que andar a Presidente da tratar das República. Forças Armadas. Da mesma forma que o Sr. Ministro, obviamente, tinha mais do que fazer do que conferir o inventário de tanques. Quer dizer, eu acho que me parece que é normal que não é o Ministro que vai conferir o inventário em tanques. Mas ele há tem que um estar problema. atualizado. Mas a Há um responsabilidade política é a questão. E é isso que eu te quero ouvir também pronunciar, precisamente sobre a É responsabilidade isso que eu estou a política. tentar fazer. Pronto. Eu acho, obviamente, que há responsabilidade política na medida em que qualquer problema que exista no Ministério, há uma responsabilidade política do Ministro responsável. É óbvio que não foi nem o Ministro que foi conferir o inventário, nem o Ministro que foi investigar o caso, nem o Ministro que sabe, no fundo, aquilo que aconteceu. Quem tem que saber é quem faz a investigação. É por isso que ela existe e por isso é que há separação de poderes entre o ramo executivo e o ramo judicial. Aquilo que me parece importante no meio deste caso é, eu não fico contente com a saída do Azeredo Lopes por uma razão simples. Porque eu acho que em Portugal nós temos um problema. Ou temos ministros que são insensíveis à sua responsabilidade política quando cometem erros graves que decorrem da sua responsabilidade, da sua intervenção direta, muitas vezes não assumem a responsabilidade e não se demitem. E depois temos casos, como o do Azeredo Lopes, em que eu acho que houve excesso de zelo na forma como se demitiu. É óbvio que nós não conhecemos aqui todos os detalhes e eu, daquilo que consigo perceber, parece-me que esta demissão só faz sentido se ele sentir que, de facto, não foi informado pelo seu chefe de gabinete de documentação relevante. E, portanto, de sentir que, enquanto ministro, o seu gabinete foi comprometido. Parece-me que esta é a leitura que nós podemos fazer, porque, de resto, nós podemos responsabilizar o ministro de quê, em concreto? De ter havido um crime? Ter havido um crime dentro de uma base das Forças Armadas acontece em Portugal como acontece noutros países. Isto não é caso inédito, apesar de nós estarmos a tentar impular aquilo que aconteceu em Portugal. É óbvio que eu fico preocupado, porque acho que as Forças Armadas não podem estar sujeitas a este tipo de roubos. Agora, tanto quando nós conseguimos perceber, houve colaboração interna, como de resto, me parece normal, desde o início, que tivesse havido, porque não consigo depreender que pudesse ser fácil assaltar uma base militar sem haver colaboração interna, não é? Pronto. E,
E, portanto, de tudo isto, o que é que eu acho que é relevante? Acho que o Azeredo Lopes esteve bem em todo o processo. Acho que tenho muita pena que tenha sido obrigado a sair e acho que a sua saída acontece apenas neste momento face às últimas informações que nós temos sobre a entrega, eventualmente, de um relatório por parte de um major ao chefe de gabinete, do qual ele não teria conhecimento. E nessa circunstância, eu consigo perceber, porque eu, se estivesse no lugar dele, também não me sentiria confortável de não ser informado de alguma coisa relevante por parte do meu chefe de gabinete, ele assume, aí sim, a sua responsabilidade política e sai. Agora, a responsabilidade dele, no caso, parece-me nenhuma. Mas também acho que é preciso nós termos cuidado com uma coisa, que é, nós não podemos, como eu dizia há bocado, nós não podemos ser excessivamente críticos ou querer sacar responsabilidades a ministros por dar cá aquela palha e evitar que sejam eles a resolver os problemas. Todos os ministérios têm problemas. E para isso é que nós temos ministros responsáveis políticos que têm que, assumindo as suas responsabilidades, resolver esses problemas. A solução mais fácil é sempre demitir um ministro. Exatamente. Não sei se essa é a solução, ideal. Estamos de acordo. Relativamente à remodelação, não é de agora que Até nós porque tínhamos quem relatos... faz a asneira deve ficar para corrigir, se eventualmente a fizer. E eu concordo inteiramente. Se, no caso da remodelação, não é de agora que nós temos relatos dos pedidos de demissão destes ministros, que em momentos anteriores o António Costa não aceitou. E isso é normal, porque obviamente não se faz uma remodelação ministerial a todo momento. O exercício governativo é um exercício desgastante, em primeiro lugar, e um exercício difícil. Eu acho, obviamente, nós temos esta ideia popular em Portugal de que quem exerce cargos públicos não faz nada, mas a verdade é que quem acompanha, minimamente, quem exerce cargos públicos é extremamente desgastante do ponto de vista pessoal, familiar, etc. Mas do ponto de vista de pressão, do ponto de vista de trabalho. E as pessoas não são obrigadas, obviamente, a indefinidamente ficar no governo, embora, obviamente, tenha que haver aqui alguma sensibilidade. Nenhum primeiro-ministro passa a vida, cada vez que o ministro se quer demitir, a aceitar a sua demissão e a deixá-lo sair. E, portanto, o António Costa aproveitou este momento, obviamente, em que percebeu que era inevitável a saída do ministro, porque ele se sentiu comprometido no exercício da sua função, e percebeu que este era o momento de deixar também sair outros ministros que anteriormente já tinham pedido escusa das suas funções. Portanto, parece-me que a remodelação é perfeitamente normal. O que é que eu acho que é importante aqui no meio disto tudo? O Zeca dizia que isto foi uma oportunidade de ouro para atacar a maioria absoluta. Em primeiro lugar, eu acho que, obviamente, qualquer partido político, aquilo que procura é que o maior número possível de pessoas apoie as suas propostas políticas e, portanto, isso, necessariamente, se a maioria das pessoas aderir a essas propostas políticas, isso converter-se-á numa maioria absoluta. Apesar de tudo, acho que o discurso do PS nem tem sido esse. E, portanto, isso é uma questão que me parece irrelevante neste momento. O que me parece importante, acima de tudo, e há bocado o Afonso disse isso e com razão, é que há uma linha coerente de atuação do Governo, independentemente das pessoas que estão a exercer cada cargo em cada momento. E, portanto, não me parece, em primeiro lugar, que haja qualquer tipo de problema com os nomes apresentados. Obviamente, uns conheceremos melhor uns e menos bem outros. Eu gostaria de destacar aqui também, porque acho importante, também por amizade pessoal, não o escondo, que dentro desta remodelação ministerial o ex-secretário-geral da Juventude Socialista, o João Torres, irá assumir as funções de secretário de Estado para a Defesa do Consumidor dentro do Ministério da Economia, e que eu gostava também de saudar publicamente, porque de facto é um dos mais brilhantes jovens quadros do Partido Socialista e, portanto, merece essa referência também. Fico muito contente por o ver no Governo. E, portanto, eu acho que nós estamos muito bem preparados, com um governo estável e, acima de tudo, muito focado naquilo que é o trabalho que tem para fazer durante o próximo ano, com um orçamento de Estado que eu acho que será muito positivo para as famílias e muito positivo para o país, e, portanto, o governo tem todas as condições para terminar o seu mandato em beleza. Afonso, há pouco cortei-te a palavra. Relativamente à remodelação do governo, se tens mais algum comentário a fazer? Relativamente à remodelação do governo, é aquilo que eu disse agora, é aquilo que o Eduardo também há bocado disse, que é a questão de que nós não olhamos para o governo só enquanto aquele indivíduo X, Y, Z que está ali a fazer aquilo ou aquilo outro. O governo tem uma linha política muito bem definida e o que acho que mais importa aqui, sobretudo aos portugueses, é perceber daqui para a frente, mediante estas alterações, que linha é que o governo vai seguir, mais do que estar a discutir a pessoa em concreto. Relativamente só a Tancos, dar aqui uma chega, que é, eu acho que de vez em quando, de facto, nós não podemos ignorar. Tancos é um problema, sim, é muito grave. Isto é algo que não pode acontecer. No entanto, também não vamos começar a empoleirar esta questão e usar quase o problema de Tancos, o problema das florestas no ano passado como uma arma de arremesso político. Isso também não. E precisamente por ser uma questão séria é que isso não deve acontecer. E eu acho que não nos podemos esquecer que a questão das florestas ocorre. A questão de Tancos ocorre não é única e exclusivamente por culpa deste governo, não é?
Não é que eu também não vou agora aqui entrar em grandes defesas do governo do Partido Socialista, porque também traz as suas falhas. Perfeito, pá. Também tem bastantes falhas. Mas a questão aqui é mais outra, é se de facto houve um erro ao fazer esse inventário, acho que não terá sido, e infelizmente, e é outra coisa que também nos temos que aperceber, não será erro único, não é? É provavelmente um erro sistemático. Um erro sistemático que advém de onde? Que não é deste governo. Provavelmente também não será só o anterior. É uma linha que tem sido tomada por sucessivos governos de desinvestimento e negligenciação daquilo que é a defesa nacional, e eu acho que isso é que é importante discutirmos hoje em dia, e é por aí que também a imputação de responsabilidades políticas tem que passar, é por corrigir esses erros que têm vindo a ser tomados por sucessivos governos no desinvestimento na defesa nacional. Muito obrigada, Afonso. Vamos dar por terminada a nossa conversa de hoje. O Desafios Políticos de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana para debater o estado da política atual na perspectiva das juventudes partidárias. Até lá.